Stones, Nickelback, Pearl Jam, Slash, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Megadeth, Santana. 24 horas com você. Litoral Prevent Sênior. Audi Pass Plus. Venha conhecer o programa de financiamento mais completo do segmento Premium. O novíssimo Audi Q3 2020 traz uma nova linguagem de design e tecnologia. Nesta segunda geração, o Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Tudo isso com entrada mais 23 parcelas de R$ 2.890, mais parcela final, sendo que a primeira parcela tem 90 dias de carência, mais um ano de seguro e 2 revisões programadas inclusas. Venha conhecer o Audi Pass Plus e surpreenda-se. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas, 340. Telefone WhatsApp 3877-2834. No trânsito, dê sentido à vida. RTL nas redes sociais. No Face, Litoral FM Santos. No Instagram, Litoral FM Santos. No YouTube, Litoral FM Santos. RTL, a rádio que você vê. Litoral Prevent Sênior. 24 horas com você. Agora na RTL, virando o jogo. Bom dia. Muito cedo para acordar, muito tarde para ficar dormindo. Virando o jogo aqui, Ricardo Pérez com vocês. Começando mais um Virando o Jogo. Programa que vai ser totalmente dirigido ao nosso querido Santos Futebol Clube, narrando tudo o que acontece no Santos Futebol Clube, principalmente as eleições que ocorrerão em dezembro agora de 2020, se tudo correr bem, né? Hoje nós estaremos recebendo aqui Milton Teixeira Filho. Milton Teixeira Filho, ele nem sabe, mas eu conheço a família dele. O pai dele, então, foi o meu precursor, porque eu nasci e fui criado dentro do Santa Cecília, Milton. E eu fiz parte da primeira equipe de natação. E o teu pai era um cara muito visionário, e ele já percebia que pelo esporte era a forma mais barata de se divulgar o seu empreendimento, no caso, essa potência que se tornou as instituições Santa Cecília, né? Então ele usava a equipe de natação como válvula de divulgação da estrutura do Santa Cecília, fazendo viagens pelo mundo inteiro, sempre com repórteres acompanhando a gente, como o saudoso Gilberto Bezerra, pai do Giba, da Rádio FM Litoral, pai do Bezerra, grande jogador de basquete. E então eu tenho muita história dentro do Santa Cecília. Quando eu comecei a estudar no Santa Cecília, o Santa Cecília tinha 3 salas de aula e hoje é essa potência que virou, né? Mas isso é apenas história e a gente está aqui com o Milton, que ele é candidato, ele pretende se tornar presidente do Santos. E se ele fizer no Santos Futebol Clube metade do que o pai dele fez, já vai ser considerado um grande presidente. Bom dia, Milton. Pessoal, a gente vai chamar o Milton de Miltinho pela nossa relação, mas porque a cidade inteira conhece o Milton como Miltinho, então é mais fácil de você identificar. Primeiramente, ele vai dar o seu bom dia e já fala um pouquinho da tua história dentro do Santos Futebol Clube e um pouco do seu currículo na área administrativa e desportiva, no sentido de que que homem seria que nós estaríamos colocando na presidência do Santos Futebol Clube se viéssemos a votar em você. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os nossos ouvintes, aos nossos pares aqui desta bancada, a todos os internautas que nos acompanham também nas plataformas digitais, nas redes sociais. É um grande prazer poder falar desse assunto que tanto amamos, que é justamente sobre o nosso querido e glorioso Santos Futebol Clube. E sem dúvida alguma, Ricardo, meu querido e saudoso pai, ele como visionário que era, ele sempre dizia que o esporte deveria ser sempre aliado à educação, como é feito no modelo, em especial no modelo norte-americano, em que você, além de formar e desenvolver as pessoas desde cedo, associar e aliar ao esporte para que o jovem, aquela criança, aquele adolescente, ele possa, além disso, além de ter o seu desenvolvimento intelectual, também ter o seu desenvolvimento físico, que é uma maneira também de você
colocá-lo no caminho saudável, num caminho íntegro, fazendo até num país vulnerável ainda como o nosso, ainda mais há 30, 40, 50 anos, né, em que a nossa sociedade tinha outras situações e outros momentos, era uma maneira também de tirar os jovens dos maus caminhos, das drogas, dos ilícitos, e desta maneira, fazendo essa associação entre o esporte e a educação, era uma maneira de realmente desenvolver as aptidões, as habilidades, tanto do esporte, bem como as faculdades intelectuais de cada indivíduo e de cada ser humano. E ele, para nós, é uma grande referência, uma pessoa Ele usava a premissa, mens sana in corpore sano. Ele falava muito isso. Isso mesmo, é verdade. Mente sã em corpo são. Mente sã em corpo são. E ele também era um esportista, né? Um jornalista, um advogado, um escritor. Ele realmente era uma pessoa fantástica e, acima de tudo, um excelente pai. Ele nos traz realmente muitas saudades e é um grande exemplo a ser seguido por todos nós. Ricardo, falar um pouco da nossa trajetória. Eu sou advogado atuante há mais de 17 anos, administrador de patrimônio imobiliário próprio, associado do nosso glorioso Santos Futebol Clube há aproximadamente 30 anos. Estou como conselheiro eleito pelo 5º mandato. Qual é a sua idade? Eu tenho 39 anos. 39. Fui também um dos primeiros sócios da torcida Sangue Jovem. Sangue Jovem. Foi da mesma época, né? Era menino, sempre um grande admirador, né? Aquela época havia as festas que as nossas torcidas, né? Todas elas, a Sangue, a Jovem, a Tusa, o pessoal da velha guarda, a própria Força Jovem, tinha a Barca, tinha inúmeras. Nós tínhamos a Sangue Santista um pouco antes, né? Nós tínhamos inúmeras torcidas do Santos que realmente faziam aquela grande festa, além dos nossos jogadores em campo, mas antes, nas arquibancadas e pós-jogo, as torcidas organizadas sempre e são as grandes responsáveis por aquela festa maravilhosa que é feita, em especial durante as partidas. E também estou como membro do Instituto Histórico Geográfico de Santos, na cadeira 17. O nosso patrono é o José Martins Fontes, um grande santista, uma referência na área médica. Né, O Instituto Histórico Geográfico ainda é ali na Conselheiro Nebias? Isso, ali na Conselheiro Nebias. O presidente é o Sérgio Williams, está fazendo um grande trabalho, ele e toda a sua diretoria, fazendo um grande trabalho no que tange a revitalização do próprio Instituto. Legal. Fica aqui os nossos cumprimentos e aos nossos confrades e confreiras que lá estão também. Estou também como presidente da Associação Nação Santista, uma associação que visa ali discutir e debater ideias sabendo do Santos Futebol Clube, e membro também da Associação Orgulho de Ser Santos, nosso amigo José Macedo Reis, o Ronaldo Cortez, o Armando Santos Soares, entre outros, para não deixar de citar os demais representantes dessa associação que também discute ideias pelo bem do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Estou como presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB, subseção aqui de Santos. A gente tem feito uma comissão nova, recém-criada na atual administração do nosso presidente Rodrigo Julião, e ali, além de difundir o empreendedorismo, debater as oportunidades existentes para os advogados, a qualificação, a capacitação daqueles que estão ingressando no mercado de trabalho, a gente também pretende ali discutir algumas ideias para que o próprio advogado possa se adaptar a essa nova realidade virtual, se adaptar às novas tendências e práticas da advocacia do mercado atual, e nós temos membros que atuam nas mais diversas áreas do conhecimento, não é apenas exclusiva para advogados ou estagiários. Fui fundador do Núcleo Jovem da Associação Comercial aqui de Santos, este núcleo que a gente tanto estima, tanto núcleo tão querido. Fomos também coordenador, que é como se fosse o presidente do núcleo, é um braço da Associação Comercial de Santos, e desenvolvemos um excelente trabalho também junto com os nossos amigos naquela oportunidade. E a nossa trajetória de vida, como você muito bem sabe, Ricardo, nós sempre fomos acostumados desde cedo ao trabalho, né? Meu pai era uma pessoa realmente que dava muito valor ao esporte, né? A educação, as famílias, evidentemente, as pessoas, mas ele sempre acostumou, né, os seus filhos a trabalhar desde cedo e aprender a desenvolver ali o seu ofício, cada um de nós, e descobrir a própria aptidão e talento. E nesse sentido, né, eu comecei a trabalhar com ele quando tinha 12 anos de idade, aproximadamente. Depois comecei fazendo os despachos ao seu lado, né? Era um boy ali, né? Ia para cima, para baixo, acompanhava, tal. E aí depois passei a atuar no departamento de audiovisual. Aprendi ali a dar suporte às palestras, aos eventos que eram inerentes às atividades do campus. Em seguida fui atuar no departamento de computação,
tanto na área de software bem como na área de hardware. Eu tive a oportunidade de manusear toda sorte de todo tipo de programas, inclusive a manutenção e montagem das máquinas, no hardware no caso. E depois passei também a atuar junto ao chefe de setor das relações de trabalho, que naquela época era chamado de departamento de pessoal. Hoje as entidades, ele é denominado hoje nas empresas, né, nas associações, enfim, o departamento de recursos humanos. E ali tive a oportunidade também de aprender a forma de contratação, de dispensa, reavaliação de determinados colaboradores. Enfim, tive a oportunidade de manter e fazer esse gerenciamento na área de recursos humanos. Passei a atuar também na contabilidade, aprendendo um pouco como era feito toda a parte necessária e inerente ao bom andamento também da associação junto ao fisco, em especial, as obrigações tributárias, principais, acessórias, enfim. E depois passei a atuar também no departamento jurídico, que é a minha formação. Tive uma experiência muito importante ali e pude realmente descobrir uma das nossas áreas e das nossas vocações, que é a área jurídica, e aprendi ali também tanto enquanto era acadêmico de direito, né, fazendo os estágios necessários junto ao Juizado Especial Civil, ao Escritório de Assistência Judiciária, bem como no departamento jurídico propriamente dito, no qual tive a honra de aprender não só o jurídico preventivo, né, bem como o jurídico contencioso, isto é, todas as demandas judiciais que envolviam ali aquela instituição, tanto na área trabalhista, tributária, consumerista, civilista, enfim, e as relações com o Estado, a afirmação de convênios, enfim, tudo isso que era, e um pouco também da lei, da antiga lei de imprensa, até porque havia, em razão até do sistema de comunicação, que muitas vezes precisava dessa na instituição, né, aprendendo ali como recuperar ativos, recuperar valores que de certa maneira eram considerados fundo perdidos, e nós pudemos aprender ali um pouco. E meu pai, como você sabe, que ele que realmente até o seu final da vida sempre foi uma pessoa muito atuante, muito trabalhadora, aí sim também na prática dos atos de gestão, que ele sempre envolvia a família nas decisões, nas participações, nos atos administrativos propriamente ditos, né, e é ali que eu pude com ele realmente aprender o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer quando a gente fala de atos de gestão. E no Santos, não só por esta ligação umbilical que nós temos, mas principalmente porque hoje nós temos a capacidade, a condição de agregar o maior número de pessoas que queiram contribuir com o clube, pessoas qualificadas, pessoas íntegras, né? Eu gosto de citar isso, essa parte da integridade, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa idônea, mas isso não é uma qualidade, isso é uma obrigação de todos. Né? E dessa maneira, inclusive pessoas que historicamente estiveram em lados diferentes. Porque fala, olha, mas o Milton, ele tem mais o perfil do pai, um perfil agregador, nós temos condições de estar com ele, porque talvez eu seja o único pré-candidato que esteja fazendo curso de gestão de futebol na CBF Academy. Alguns vão fazer críticas em relação a isso, mas é importante nós termos a experiência ligada ao futebol, mas também estarmos atualizados e preparados para enxergar e encarar esta nova dinâmica do mercado global do futebol. Vocês já viram aí que a única coisa que o Miltinho não faz é ficar parado, né? Que o currículo dele é enorme e não falta a experiência, não só jurídica, que é a formação dele, mas da parte administrativa, que hoje, por exemplo, um futuro presidente do Santos precisa ter, né? Ser eclético, saber um pouquinho de tudo, até para colocar as pessoas certas nos locais certos, né? Esse curso da CBF, tão falado de gestão, é bom, é funcional, a gente aprende, é praticável, é execuível o que se aprende lá nesse curso? Sem dúvida alguma. Aliás, além de reencontrar grandes amigos interligados a outros clubes, às federações, criando uma net, né, conhecendo o networking, porque o networking não é apenas aquele contato, o networking é você manter, né, e alimentar aquelas relações que possam proporcionar vínculos futuros, né? Então, e o curso da CBF, além de fomentar este networking,
que é uma das áreas do empreendedorismo também, né, que é muito debatida e discutida e alimentada para aqueles que praticam empreendedorismo, para os empreendedores. Ali nós temos a condição e a capacidade de aprender, né, diante dos profissionais que ali estão. E é um curso multidisciplinar, porque tem pessoas ali que atuam em grandes clubes brasileiros, em clubes de pequeno porte, médio, na área da saúde, na área jurídica, na área de marketing, na área técnica do futebol, tanto nas categorias de base, bem como no futebol profissional. Temos árbitros de futebol, presidente de federações. Nosso curso está o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, o Vanildo, e a presidente da Federação da Paraíba, que é a Michele. Então, quanto tempo que demora esse curso? É um curso de 8 meses. 8 meses. São 8 módulos, uma vez por mês. A gente fica quase uma semana no Rio de Janeiro, na CBF Academy mesmo, na CBF, ali dentro da sede da CBF ali na Barra, e ele é dividido em partes realmente que são voltadas para o futebol. A primeira, vou citar aqui alguns módulos. Primeiro módulo, planejamento estratégico. Aí nós temos o direito desportivo, segundo módulo, na verdade esse é o terceiro módulo, o direito desportivo. Temos o quinto módulo, eu estou citando aqui só alguns exemplos, a organização de eventos, partidas em arenas e competições. Aí temos lá outro módulo, a área de comunicação do clube, o marketing comercial, assessoria de imprensa, gestão de crise, tudo isso que é inerente ao bom desenvolvimento do futebol como um todo. A parte dentro do planejamento estratégico entra também a parte financeira, e a gente realmente está numa grande discussão lá, e isso é muito positivo, né, para a gente entender o que é qual é a finalidade da CBF Academy, é que independentemente da CBF como um todo, né, que independentemente do modelo associativo, que se discute muito, se as associações, os clubes devem permanecer como associações ou se devem ser transformados em clube empresas, né? O que se diz hoje é que, independentemente do modelo, e o que se diz não, que é o que a gente entende realmente, é que, independentemente do modelo e da natureza jurídica dos clubes de futebol, o profissionalismo é uma condição para que esses próprios clubes possam subsistir e sobreviver a esta nova dinâmica do futebol. Não sucumbir mediante os volumes de dinheiro que circulam e muitas vezes mal gastos, né? Só chamando a atenção do nosso ouvinte, anota aí, 13987169917. É o WhatsApp aqui, 13987169917. Vou dizer de novo, 13987169917. É o WhatsApp para você participar do programa, pode fazer perguntas à vontade para o nosso entrevistado e participe junto com a gente, tá? Nós estamos recebendo aqui Milton Teixeira Filho, o querido Miltinho. Miltinho, me diz uma coisa, uma vida tão atribulada, com tantas coisas, por que ser presidente do Santos Futebol Clube? Da onde surgiu a sua vontade e como encaixar isso na tua vida pessoal? Realmente é uma vocação, né? Você poder servir aquele clube que tanto ama e tanto gosta, né? Nós temos, como havia dito, nós temos uma relação umbilical com o Santos desde muito cedo. Eu realmente sou torcedor do Santos porque meu pai me acostumou desde os meus 2 anos de idade, isto é, antes de aprender a falar e a andar e até mesmo a escrever o meu próprio nome, eu já frequentava o segundo andar da Vila Belmiro e o próprio gramado ali, né, década de 80. Estamos aqui até com o Axel Júnior, né? O pai dele foi um grande atleta do clube, um grande paradigma, uma grande referência e sem dúvida alguma, por causa do pai dele e de outros atletas que lá passaram, que nós também, acostumados com esta relação com o clube, com os atletas, essa nossa grande paixão pelo futebol, nós tivemos esta vontade diante do atual cenário, né? Diante do atual cenário do clube, que vem passando por uma série de adversidades, talvez o Santos Futebol Clube esteja vivendo uma das suas piores crises institucionais, políticas, futebolísticas, financeiras, e nós precisamos passar por uma grande reflexão para ver realmente onde o Santos estará daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E essa
nós fomos também motivados por um grupo de pessoas que está nos apoiando, um grupo de pessoas que realmente quer servir ao clube. E além disso, como havia dito, nós também temos a capacidade de agregar pessoas que, independentemente do viés político, possam estar conosco imbuídas no mesmo ideal. E sem dúvida alguma aí tem a questão também de nós querermos servir ao clube, que é uma explicação que ela é uma explicação transcendental, que ela ultrapassa a racionalidade, né, e a questão lógica das coisas, né, porque diante dessa nossa... mas não basta apenas ter a paixão, né, a gente tem que se preparar, estar qualificado, estar cercado de pessoas competentes para que as nossas propostas, os nossos projetos com essas pessoas competentes, qualificadas e com bom trabalho e comprometimento possa resultar em algo positivo para manter o Santos sempre com alta performance e, consequentemente, com resultados financeiros positivos que fará com que o Santos possa ter uma continuidade, uma regularidade em sua parte estrutural. Inclusive, eu até falo que muitas vezes, na grande maioria das vezes, os presidentes do clube, em função de paixão, muito mais torcedores do que administradores, deixam a razão de lado, enfiando clubes em aventuras financeiras malucas aí, não só no Santos, isso é uma constante em todos os clubes brasileiros, que o cara é um excelente economista, o cara é um excelente administrador, mas quando ele senta na cadeira, ele se mistura com o torcedor e acaba fazendo coisas que a razão desconhece, né? Movido pela paixão, né? Vamos começar por um assunto que mexe muito com o torcedor santista, a sua opinião sobre a construção de uma arena, o retrofit na Vila. Como você vê, se você se tornar presidente do Santos, qual é a sua ideia? Você acha que é interessante se construir uma arena, às vezes fora daqui, por falta de espaço na cidade, se reestruturar a Vila com uma vila mais moderna, que é o famoso retrofit? A gente viu um projeto aí que o Pérez chegou a apresentar, mas... também tinha patrocínios, mas depois acabou, tá parado isso aí, porque às vezes a gente interpreta isso como um ato muito mais eleitoreiro do que propriamente alguma chance de acontecer. Qual é a sua visão para o campo do Santos Futebol Clube? O que você vê na sua gestão? Eu primeiro vou falar a solução do ponto de vista financeiro e imediata que deve ser tomada na próxima gestão, tá? Para não dizer que a gente está fazendo algum tipo de proposta que não poderemos cumprir. O Santos tem que mandar, do ponto de vista financeiro e até técnico, jogos de forma antecipada e equilibrada, aliás, equilíbrio no que tange a divisão dos jogos, mas de forma antecipada, planejada, tanto na Vila Belmiro, bem como em São Paulo. E divulgar isso antecipadamente para tanto o torcedor da região metropolitana da Baixada Santista, bem como os torcedores da capital e interior. Eventualmente poderemos mandar alguns jogos pontuais em algumas cidades do interior onde haja grande concentração de santistas, mas de uma forma muito antecipada, para que aquela região, junto com as embaixadas próximas, possa se organizar e fazer ali. Que não são festa. Poucas, né? Não são poucas. Salvo engano, acho que nós temos 14, eu não tenho agora o número de cabeça. Tem bastante. Tem as já oficializadas, que foram aprovadas, ratificadas pelo Conselho Deliberativo, mas também temos outras também que está em processo de validação. E por que eu digo isso? Porque já ficou mais do que comprovado. Se nós pegarmos o histórico do Santos, dos jogos dos últimos 10 anos pelo menos, nós nunca tivemos a ocupação média superior a 60%. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente é muito difícil o Santos conseguir uma taxa de ocupação alta. Mas isso se dá porque não houve um planejamento e uma organização quanto ao mando dos jogos. Por que eu digo isso? Porque se nós fizermos uma sequência de jogos na Vila Belmiro, nós, no terceiro ou quarto jogo, nós teremos aí uma dificuldade de público, até por conta da situação financeira de todo o país e do público consumidor do produto Santos. E em São Paulo a mesma coisa, tivemos sequência de jogos no Pacaembu no ano passado, no ano retrasado, e nós vimos ali que alguns jogos tivemos uma lotação expressiva, no outros nem tanto. Então, quando começa a virar corriqueiro ter jogos, tende a cair. Quando você tem menos espetáculo, você tende a valorizar mais.
né? Então, não só a questão da valorização, mas também do ponto de vista financeiro das pessoas. Claro que nós temos que encontrar alternativas para ter ingressos populares, para dar oportunidade ao público que tem um menor poder aquisitivo. Temos que ter setores com hospitality, setores que vão proporcionar outras experiências para aqueles que realmente querem pagar um pouco mais e tenham essa condição. E falar propriamente da arena do retrofit, isso é uma necessidade, tanto uma arena ou um estádio retrofitado, é uma necessidade para os clubes permanecerem grandes. Para você manter um clube grande, você precisa você precisa ter um estádio grande e pensar grande. Né? E evidentemente, nós temos a Vila Belmiro, eu tenho uma paixão pela Vila Belmiro, uma coisa sentimental, né? Realmente, e o Pacaembu também, são dois estádios que eu tenho muito mais lembranças positivas do que lembranças negativas, né? Tanto o histórico do Santos do Pacaembu é muito bom. Muito bom, é excelente, né? Nós tivemos ali vitórias consideráveis, conquistas de títulos, enfim, inúmeros, né? Não vou citar um ou outro porque toda vitória é importante na construção da nossa história. E as adversidades também, as derrotas também, porque faz com que a gente possa corrigir eventuais erros e valorizar as vitórias, sem dúvida alguma. Faz parte da vida os altos e baixos, as vitórias e as derrotas, enfim. E só que hoje, ambos os estádios não oferecem a infraestrutura adequada no que tange a conforto, segurança, experiência propriamente dita, que deve ser proporcionada ao torcedor, ao associado, ao público consumidor, né? Diante dessa nova realidade do futebol, em que você não vai apenas assistir uma partida. Antigamente, o que se vendia era uma partida de futebol. Hoje, o que se vende é o entretenimento. O que se vende é experiências que serão proporcionadas antes, durante e pós-jogo. Então, a partida de futebol faz parte do entretenimento propriamente dito. É só um detalhe num todo. Talvez seja o detalhe principal, mas a experiência que é proporcionada às arenas, os estádios retrofitados. Eu tive a oportunidade de conhecer vários estádios no mundo, estádios que sediaram Copas do Mundo nos Estados Unidos, na própria Rússia, aqui no Brasil mesmo, arenas e estádios que são destinados a outros esportes, de beisebol, de ginásios de basquetebol, de voleibol, então, enfim, e a gente começa a ver e ter uma referência para comparar o que nós... Só ilustrando o que você está falando, por exemplo, eu vi nos Estados Unidos, né? Às vezes um jogo que é 9 horas da noite, eles falam que o jogo começa às 9 horas da manhã, porque o evento ele ocupa o dia inteiro, você tem programação o dia inteiro. Eles fazem uma coisa que o jogo é só um detalhe de tudo que vai acontecer antes, durante e depois da partida, né? Isso é uma coisa, é uma tendência moderna que a gente tem que aprender, principalmente com os americanos, como fazer. Né? E eles já fazem isso lá desde a década de 80, né? Aquele espetáculo, a programação, porque eles entendem que o que se vende ali é o entretenimento, é a experiência que é proporcionada. Exatamente. E durante o dia, a Copa do Mundo, durante a Copa isso é feito também de uma maneira muito profissional, né? Como referência quando a gente fala do futebol como um todo. E para entrar nessa, como a gente tem um pouquinho de tempo, eu estou desenvolvendo um pouco mais esse assunto, né? Porque a pergunta foi qual era, se era arena ou retrofit, que eu era a favor. Hoje eu sou a favor de um retrofit na Vila Belmiro, apesar de não ser viável o Santos fazer com recursos próprios neste momento. Mas é uma tendência que a gente tem que realmente pensar, avaliar. Pode até ser que seja uma arena e dependendo do estudo de viabilidade financeira. Mas como nós já temos esse patrimônio que é a Vila Belmiro, talvez um retrofit e as adaptações necessárias com o aumento da capacidade, ali a gente tem são quase 17 mil metros quadrados. Nós temos feito alguns estudos com alguns colegas engenheiros, arquitetos, para ver a viabilidade de fazer um retrofit ali, mas são apenas estudos preliminares, não há nada oficial, ou até mesmo em alguma outra área da região, como já havia sido discutido em outros mandatos, em outras gestões, talvez em parceria com a Portuguesa Santista. Não tive nenhuma conversa com o pessoal da Portuguesa, tá? Só estou fazendo aqui algum comentário do que já havia dito, havia sido ventilado em outras oportunidades e debatido talvez de uma maneira até tímida nos veículos de comunicação, o próprio Clube Portuários, que tem uma área bem considerável, ou até mesmo estudos para ser feitos que aí no meio de... Por que eu digo que tem que ser feito em algum centro
onde haja uma grande população e um público que tenha potencial aquisitivo. Porque não adianta a gente fazer um estádio no meio da estrada, por exemplo, porque nós não temos que pensar apenas no dia de jogo. Nós temos que uma arena ou um estádio retrofitado, ele tem que servir de plataforma para fomentar outros negócios e criar novas receitas. Sim, sim. Porque um estádio onde já teria difícil acesso, você não teria condições de ter um shopping, de ter bares, restaurantes. Até teria condições, mas o acesso seria ruim. Nós temos dificultaria. Nós né? temos dois grandes exemplos aqui na capital, né, em São Paulo, que é o Itaquera, que é um estádio padrão FIFA. E nós temos o Allianz Arena, que não é um estádio padrão FIFA, é uma arena multiuso, mas que do ponto de vista financeiro e a viabilidade do negócio propriamente dito para os dois clubes, Itaquera foi ruim e Allianz Parque foi bom. Então, isso tudo, por quê? Tem que ser ponderado. Tem que ser avaliado. Que não adianta chegar, olha, eu vou fazer tal. Porque aquilo tem que ser feito de forma planejada, de forma a que aquilo possa dar frutos tanto do ponto de vista financeiro, bem como do ponto de vista estrutural ao clube. Você faz um estádio, vou dar um exemplo aqui da Vila Belmiro, por exemplo. A gente tem como ideia, isso já tentar fazer no nosso mandato, tirar toda a sede administrativa da Vila Belmiro. Por que isso? Para que a gente possa talvez estamos também fazendo estudo de viabilidade disso, para que a gente possa transformar esses espaços na Vila Belmiro em espaços que possam trazer novas receitas para o clube, com bares, restaurantes, a ampliação do Memorial das Conquistas, com que a gente possa proporcionar experiência, talvez a ampliação da capacidade. Isso vai ser feito para que o Santos tenha novas receitas, né? E uma sede administrativa realmente que esteja à altura do clube para poder fomentar o negócio, poder desenvolver toda a sua parte administrativa. Até porque hoje, com o desenvolvimento da informática, a localização da administração um pouco importa, né? Porque pela informática você tem... Não, é importante estar próximo, em especial próximo das categorias de base e do futebol feminino. Sim. Eu vejo por quê? Porque realmente ali é o nosso grande, né, aquele negócio, o gado só engorda, né, quando tem o olho do dono. E apesar dos Santos, os donos serem os associados e as associadas, os administradores, os mandatários estão ali representando os verdadeiros donos. Então é importante essa presença, ainda que seja, por mais que possa ser feita a administração de uma forma remota, mas é importante a presença, que é a humanização das relações, que por mais que haja essa transformação tecnológica, a humanização das relações profissionais, pessoais, ela é sempre salutar e é sempre importante para que o negócio tenha aquele toque final e para que o negócio possa realmente desenvolver. Imagina um presidente que não acompanha o time, por exemplo, no jogo nas partidas de futebol. Tudo bem que ele vai ter profissionais qualificados para aquilo, mas esse contato direto é sempre importante, inclusive para você poder tomar as decisões em conjunto com os demais membros do comitê de gestão, em momentos de adversidades, em momentos de dificuldades, né? E para falar um pouco da viabilidade da arena e do retrofit, por que eu digo isso? Porque no Brasil, infelizmente, só o futebol não paga a conta de uma arena. Aliás, o jogo, quando é bom, é difícil até ele pagar a própria operação de jogo, né? Para você ter uma ideia, a conta para fechar na Vila Belmiro tem que ter, para empatar as despesas, você precisa ter de 4 a 5 mil pagantes. Isso dependendo do ticket que é cobrado. No Pacaembu varia de 14 a 18 mil. 14 a 18 mil, dependendo do valor do ingresso também e do ticket médio. Então veja, só o jogo propriamente dito, para pagar a operação de jogo já é difícil. Ainda mais um patrimônio imobiliário chamado Arena, né, a longo prazo. Então, é uma necessidade para que os clubes permaneçam grandes, para que você tenha novas receitas, para que você tenha um aumento de receitas. O Santos, nos últimos... Vou fazer um comparativo aqui de 2018, os números atuais, como ainda não passaram no Conselho, existem algumas em relação ao ano anterior, ao ano de 2019, não sei se eles são válidos ou não, mas o Santos tem, em média, pegando aí os últimos 3, 4 anos, um faturamento com bilheteria de 8 a 13 milhões. Né? Se nós compararmos citar novamente o Palmeiras tem um faturamento com um público de 110 milhões com bilheteria. Então veja, isso em 5 anos é uma diferença muito grande. E isso vai resultar na própria infraestrutura do clube, bem como no resultado técnico. Você não consegue manter alta performance se você tiver um orçamento de 100 milhões e outro time tiver um orçamento de 900 milhões. Né?
Só em bilheteria você já vê. Em 5 anos seria um faturaria 550 milhões, o outro fatura 50, 60 milhões aproximadamente. Então é uma diferença muito grande só numa das partes dos tipos de arrecadação. Então isso realmente a médio e longo prazo seria muito ruim e para os clubes. Né? A gente já volta já, vamos faturar um pouquinho, rapidinho. Miltinho Teixeira Filho continuará dando entrevista aqui pra gente no Virando o Jogo. Estamos apresentando Virando o Jogo. Com o Covid-19, o serviço de entrega se tornou a melhor saída, evitando assim que a população saia de casa. Então lembre-se, quando precisar de serviço de entrega, não erre. Chama a RR. Acesse rrcourier.com.br. Telefone 13-3028-1555. A RR, facilitando desde o início do seu pedido até a entrega. Não erre. Chame a RR. Participe pelo nosso WhatsApp. 98216-9917, Litoral FM. Estamos apresentando Virando o Jogo. Volta a gente aqui na Rádio e TV Litoral 91.7 com Virando o Jogo, hoje entrevistando Milton Teixeira Filho, nosso querido Miltinho, falando das suas pretensões nas próximas eleições do Santos Futebol Clube, que ocorrerá, se Deus quiser, em dezembro. Hoje, com a pandemia, a gente não pode dizer nada que é certo, é tudo duvidoso, até o carnaval pode ser adiado. Mas o Milton estava falando para a gente sobre a sua visão. Eu também concordo com ele. Eu acho que é muito mais interessante a gente fazer um retrofit na Vila e trabalhar isso de forma que gere receitas para o clube, né? Do que fazer a loucura de fazer uma arena, principalmente pelo problema da localização. Essa logística sempre é complicada, mas eu concordo com ele. Milton, me diz uma coisa. Obviamente, hoje, o grande problema administrativo de todo o clube é gerar receitas, né? Como você vê essa nova relação, principalmente esse exemplo bem atual que aconteceu agora na final do Campeonato Carioca de futebol, né? A Rede Globo não sendo a transmissora dos jogos, foi feita uma jogada pelo YouTube, a receita foi fabulosa para os clubes, não só para o Flamengo, mas também para o Fluminense. As torcidas compraram a ideia de, entre aspas, não só assistir o time, mas ajudar o time, porque você, quando vê, você pode até fazer doações, enfim, e as receitas foram absurdas, 10, 20 vezes maiores do que os times teriam com as transmissões normais de campeonatos pela televisão. Como você vê o Santos engajado nessa nova visão, nessa nova maneira de ver futebol e nessa nova maneira de se ter, porque a gente sabe que a televisão é uma das receitas mais fundamentais no time. Como é que você vê, principalmente você é um cara da nova geração, você tem 39 anos, você tem uma visão muito mais atualizada, o clube nesse novo contexto de essa nova forma de se assistir futebol e, de alguma forma, participar com a receita do clube? Vamos lá, nós temos que separar em duas partes porque nós vivenciamos uma pandemia, então há restrição de público dentro do estádio. O público ainda gosta de ir. O público ele realmente quer, a torcida, o torcedor, o associado, o consumidor, ele quer estar no estádio, mas por conta das limitações governamentais, científicas e médicas ainda não há essa possibilidade. Contudo, né, até vamos entrar um pouquinho, não sei se a gente pode falar um pouquinho da questão da MP do futebol. Pode falar o que você quiser. Essa nova dinâmica, né, que os clubes talvez encontraram em relação à transmissão das partidas e capitalizar com essa nova modalidade das contribuições, né? O Santos tem feito uma ação, algumas pessoas criticaram, eu vejo uma ação muito positiva com a venda dos bonecos, né? Você compra um pacote lá de bonecos de acordo com a sua categoria de associado, alguns reclamaram por conta do valor, né? Talvez tenha alguns preços mais acessíveis, mas a iniciativa é muito boa porque é uma alternativa para o clube ter uma outra receita que hoje está limitada por conta da ausência de público, mas a gente tem visto de uma maneira muito positiva até a questão da transmissão por meio das plataformas
digitais, por meio de canais próprios. Os clubes, é uma tendência, né? Até porque existe a discussão da MP que está causando aí grande debate entre as emissoras de televisão, os clubes, os torcedores. Vai existir uma guerra jurídica em cima disso, os contratos? Sem dúvida alguma, até porque como é que funciona na prática? As emissoras de televisão, para transmitirem as partidas, elas devem ter contratos tanto com clubes mandantes, bem como com os clubes visitantes. Né? E só para o internauta, para o ouvinte que não está acostumado, que não é do meio futebolístico, o clube mandante, se o Santos jogar na Vila Belmiro contra o Corinthians, ele será o clube mandante. Se o Santos jogar em Itaquera contra o clube Corinthians, ele será o clube visitante. Para ficar esse esclarecimento que muitas vezes o ouvinte... E isso interfere diretamente na receita de que tem direito ou não. Isso, e aí vamos lá. Dentro do fair play financeiro nós temos 3 tipos de receita. As receitas são oriundas, 1/3 o fair play financeiro seria o equilíbrio entre esses 3 tipos de receitas. 1/3 oriundas das cotas de televisão, o segundo terço oriundas das vendas de propriedades e licenciamentos do clube, e o terceiro terço tudo que é relacionado ao match day. E match day não é apenas o jogo em si. Aí entra nesse tipo de receita a contribuição de associado, as ativações são feitas durante o jogo, o consumo de produtos e serviços antes, durante e depois da partida. Tudo isso é considerado receita de match day dentro do ponto de vista financeiro, dentro desse fair play financeiro. E qual que é a grande dificuldade dos clubes hoje? A maioria dos clubes hoje não consegue encontrar esse equilíbrio nessas 3 receitas. E os clubes, em sua maioria, e nós incluímos aqui o Santos, os clubes eles são muito dependentes das receitas originadas das cotas de televisão. O Santos teve ano passado 185 milhões de receitas recorrentes, receitas ordinárias, isto é, aquelas receitas que são certas e garantidas, dividido aí em 12 parcelas mensais aproximadas, né? Às vezes um mês um pouquinho mais, outro mês um pouquinho menos, mas essas foram as receitas garantidas. 110 milhões de 185, isto é, 110 milhões de 185 milhões, portanto, quase 60% aproximadamente 60% da sua receita total, certa e garantida, ela é originária da cota de televisão. Então, como é que a gente vai ter um poder de barganha com as emissoras se nós somos dependentes? E isso está outros clubes também. Alguns clubes brasileiros, como tem potencializar as outras receitas, Palmeiras, Flamengo, entre outros grandes clubes, no que tange a receita de propriedades e licenciamentos, bem como match day, eles têm condições de barganhar com as emissoras numa condição melhor. Né? Porque hoje as negociações elas são feitas de forma individualizada. Agora, com a alteração dessa MP, o que acontece? Na prática, a emissora de televisão ela precisa ter apenas a concordância do time mandante, aquele que tem o direito de jogo, e não do time visitante. Isso altera completamente essa dinâmica que é praticada hoje. Abre a possibilidade para os clubes de negociarem livremente as suas partidas, né? E é uma forma também de ter uma flexibilização no que tange essas negociações. Mas uma coisa que é importante, que a gente tem que lembrar, é que os contratos já firmados com as emissoras de televisão, eles devem ser respeitados. Ali houve os autos jurídicos perfeitos e acabados, houve já a negociação jurídica concluída, então esses contratos eles devem ser respeitados. Segundo, como eu havia dito, os clubes, em sua média, são grandes dependentes das receitas oriundas das cotas de televisão. Então eles têm aí um poder menor de poder barganhar, porque se ele abrir mão daquela receita, ele não consegue sobreviver. Né? Uhum. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que algumas negociações já foram feitas até o ano de 2024, inclusive com antecipação de parte dessas receitas. Então existem essas limitações. Se essa medida provisória ela for votada, realmente tem 60 dias, regra geral ela tem 60 dias para ir à votação do Congresso Nacional, enfim. Se isso se tornar definitivo, alterando esta dinâmica, né, prevista na legislação, isso fará uma grande diferença no mercado. E também, não sei se positiva ou negativa, porque os clubes acham que isso é uma suposta independência, mas os clubes precisam se organizar primeiro do ponto de vista financeiro, dentro desse fair play financeiro que nós dissemos, potencializar as outras receitas para ter um poder de negociação maior e até mesmo ter a capacidade, eventualmente, de fazer as suas próprias transmissões, seja por meio do canal próprio, seja pela
no caso do Santos, a Santos TV, por meio das plataformas digitais, YouTube, por meio de app criado para isso, streaming, enfim, seja qual for a plataforma, ou até mesmo para que ele possa ter um poder de negociar, um poder de barganha muito maior do que ele tem hoje, em relação às emissoras de televisão. É importante também lembrar que no Santos nós tivemos, os clubes eles não têm know-how para comercializar as suas próprias transmissão. Né? Cotas de patrocínio nas transmissões. As cotas têm know-how, porque eles negociam diretamente. As cotas de patrocínio não. Tem para outras áreas, mas não a transmissão propriamente dita. E talvez, vamos supor, será que o Santos conseguiria em um ano ter 110 milhões de receitas negociando as cotas de televisão diretamente com o mercado? Haveria de ter um período de infraestruturação disso tudo para chegar a esses números até ultrapassar. Porque a ideia é realmente ultrapassar isso. Então a gente não pode criticar muitas emissoras de TV, porque elas são um business, é um negócio. Eles, de acordo com o mercado e de acordo com a audiência, eles fazem as devidas negociações. Tem lá aquela 50%, tem alguns campeonatos que dividem ali 50% a cota para cota igual, 25% pela audiência, 25% pela conquista de títulos, né, pela classificação, enfim. Mas o que eu defendo hoje que deve ser feito para que nós possamos manter o equilíbrio e a competitividade do ponto de vista das receitas originadas das cotas de televisão. Tem que haver uma negociação coletiva, como era feito até 2010 ou 2011, não lembro, quando havia o Clube dos 13. Por que eu digo isso? Porque por mais que haja o Clube A receba ali, vamos supor, 150 milhões, o Clube B ele vai receber ali 80 milhões. Não é uma diferença tão grande dentro do cenário. E isso, no atual cenário, você tem aí clubes aí como Flamengo, Palmeiras, entre outros, recebendo aí, vou dar aqui, falar hipotético, não tenho agora os números aqui de cabeça, mas nós teremos aí 4 grandes clubes brasileiros recebendo aí 400 milhões oriundos das cotas de televisão, e nós teremos aí 16 clubes, por exemplo, recebendo 50 milhões, vamos dar um exemplo. É desproporcional. É desproporcional, tanto isso causará um desequilíbrio financeiro entre os clubes, né? E, consequentemente, isso vai resultar na performance técnica, desestimulando até o próprio interesse pela competição. E tecnicamente falando, dentro de campo. E isso não só trará prejuízo para os clubes, mas trará prejuízo para o produto futebol como um todo. Por que a gente diz? Qual que é o grande viés, né? Qual que é o grande X do futebol? Por que nós vamos assistir as partidas? Primeiro, pela paixão inerente de cada torcedor, cada associado ou cada simpatizante àquele determinado time. Você quer assistir um espetáculo, você tem afinidade com aquele time e você frequenta para torcer, né? Além de vivenciar a experiência, você vai torcer ali. E segundo, né, por conta da incerteza do resultado, a imprevisibilidade do resultado, que faz aquele esporte ser atrativo, o futebol em especial. Imagina nós, com 3, 4 clubes muito fortalecidos, com estrutura robustas, e outros 16 clubes com uma estrutura muito menor, fazendo com que não haja competitividade dentro de campo. Isso desestimula. Então o futebol ele deixa de ser algo atrativo. Inclusive, por exemplo, só não te cortando, mas já te cortando, o basquete americano pensa muito nisso quando ele faz o draft, que é a seleção dos jogadores universitários que vão se tornar jogadores profissionais. Eles fazem o processo, os melhores jogadores vão para os piores times. Tem o direito os piores times de escolher os melhores jogadores, que é para tentar estruturar esse equilíbrio e não perder o interesse da competição. A NBA sempre faz isso com muita maestria. A gente tem acompanhado, inclusive assisti recentemente o filme A História do Jordan, e eles falavam do draft, na separação de cada atleta universitário, que era levado a distribuição de forma equilibrada entre os clubes, né? Entre os clubes de basquetebol, né? Então, realmente, ali a gente vê que eles prezam o quê? Pelo equilíbrio da competição para manter o interesse. E para manter o interesse. Por isso que é um esporte atrativo, por conta da incerteza e imprevisibilidade do resultado. E porque senão, e nós temos aqui, né? Nós moramos num país continental, um país tropical grande em extensão, grande em pessoas, grande na qualidade dos nossos
do nosso povo, propriamente dito, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, e a gente tem visto que nós sempre utilizamos o mercado europeu como referência. Nós temos que seguir lá o que deu certo, mas o que não deu certo, ou o que dificulta para nós, e diante da nossa realidade, nós não temos que seguir. Por que eu cito isso? Porque o mercado europeu, ele preza pelo campeonato, ele preza pelos eventos continentais, né? E aqui não, aqui a gente preza também pelos campeonatos regionais. Tem muitas Mas nós somos um país continental, nós já somos um continente praticamente. Mas a gente não pode só pensar nas competições nacionais como um todo, exatamente. Tem que ponderar as competições regionais. Essa regionalidade que existe. Por que eu também. digo? E por isso que o equilíbrio financeiro é importante, porque na Europa nós temos aí na Espanha dois clubes muito bem estruturados, temos outros grandes clubes, claro, mas não tem a mesma, eles têm maturidade suficiente para reconhecer isso. O próprio campeonato inglês talvez seja um pouco mais equilibrado, mas nós temos mas também tem 2, 3 que sempre são os mesmos. O próprio campeonato francês. Então, esses campeonatos eles talvez não sejam tão atrativos e tão equilibrados quanto os nossos campeonatos estaduais, por exemplo. Exatamente. Então, talvez do ponto de vista do business, eles sabem organizar isso muito bem, mas em termos atrativos, claro que o nível técnico europeu está muito alto. É só você fazer uma comparação bem rápida. O Campeonato Paulista, por ter 4 times grandes e 2 ou 3 times médios, ele é muito mais interessante do que um Campeonato Gaúcho, onde só tem Inter e Grêmio, o Juventude muito lá atrás. Então, quanto mais times você tem com chance de ganhar o campeonato, mais interessante ele fica. O produto final é muito melhor. Fica muito melhor. E por que eu digo isso? Porque algumas coisas que a gente... os campeonatos regionais eles são extremamente importantes. E sofrem, alguns criticam, olha, tem que acabar com o Paulista, tem que acabar com... Ao contrário, nós temos que estimular esses campeonatos regionais. Por vários motivos. O primeiro deles, porque nós estimulamos a economia de todas as regiões do país. Nós somos um país eminentemente que respiramos o futebol. Aliás, o futebol brasileiro corresponde a 0,9% do PIB, direta e indiretamente. Muita coisa. E com potencial de chegar a 3% do PIB nacional. Então, o futebol é uma caixa de possibilidades, né? Nós temos muitos caminhos a serem seguidos e nós não estamos explorando isso da maneira adequada. Esse é o primeiro ponto, a questão de fomentar a economia regional do nosso país. Segundo ponto, os campeonatos estaduais e regionais estão extremamente importantes para a revelação de talentos e craques não só para o mercado... a infraestrutura esportiva que vai gerar o cara de ponta. Não só para o mercado interno, bem como para o mercado internacional. Nós temos que ter esta característica de produzir e revelar jogadores. E exportá-los, evidentemente, para outros mercados, né? E terceiro, eles são importantes também porque você mantém a proximidade dos atletas e dos clubes, né, dentro daquela região, dentro daquela determinada região, você mantém ali fiel aquele público consumidor. Né? Então, esses são alguns pontos porque a gente defende os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, enfim. Um outro aspecto importante também quando a gente fala das transmissões dos campeonatos propriamente desse tipo de receita, é que se nós mantivermos essas negociações coletivas, né, você acaba melhorando o produto, como a gente falou da questão do produto regional. Por isso que é importante o fortalecimento dos clubes entre si, em parceria também com as federações e com a entidade máxima do futebol, que é a CBF. A gente tem algumas pessoas têm mania de criticar, dizer, olha, a CBF pensa nisso, a federação pensa aquilo, tal, mas nós temos que fazer um trabalho em conjunto, porque o produto final ele tem que ser bom para que seja bom, não só bom para os clubes, mas seja bom para o consumidor. Né? Então, o trabalho e o esforço em conjunto ele deve ser feito. Nesse ponto, eu acho assim que existe muita desunião entre os clubes, né? A gente, quando começa a fazer uma discussão entre as lideranças de cada clube, eles olham cada um o seu nariz, cada um preocupado com o seu time, cada um preocupado com a sua situação, e esquecem de primeiro olhar o futebol como um produto final. Os clubes são consequências. Se esse produto final for bom, vendável, o fortalecimento dos clubes é consequência disso, né? Mas o que a gente percebe é o contrário. Cada um pensando em si. Por exemplo, essa própria situação financeira que os clubes se encontram, de contratar jogadores por preços absurdos, e se você não paga, o cara faz leilão com outro clube. Se os clubes tivessem uma união para tentar estabelecer um padrão de custo para o futebol
não digo que tabelado, mas próximo do que é plausível para as nossas receitas, nós não teríamos clubes grandes, com torcidas infinitamente grandes, em situação financeira tão delicada, porque a gente não pensa no futebol primeiro como um produto. Nos anos 90, eu me lembro que o capitão Guimarães, que comandava a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Mangueira estava muito mal e eles, todas as escolas de samba ajudaram a Mangueira e a Mangueira acabou se tornando campeã. Foi em 93, né? 90, eu não me lembro exatamente, mas no começo dos anos 90. E o que aconteceu? Ele pegou e fez uma reunião com todos os presidentes das escolas de samba e falou assim, olha, acabou isso. Se nós acabarmos com a rivalidade, daqui a 10 anos o campeonato da escola de samba acaba. Então a gente tem que estimular a rivalidade. Mas a gente tem que estruturar ver o carnaval como um produto. Tá? E a disputa é uma coisa que vai estar dentro desse produto. Não, eu voto por isso porque a minha escola tem essa característica, outro vota por isso porque a escola dele tem outra característica, e a gente não vê o resultado final. O futebol é similar a isso. Nós temos que estimular a rivalidade, mas não acabar com a amizade, porque a gente tem que ponderar o produto final. Se o produto final é bom, se torna bom para todos os clubes que estão ali dentro, né? Eu acho que essa é uma realidade que, infelizmente, a gente ainda está muito longe de atingir. Espero que esses cursos que você faça, por exemplo, na CBF, gere esse network, que os clubes passem a ter essa consciência do futebol ser um produto e os clubes serem consequência do bom resultado desse produto. Vamos faturar? Vamos faturar? A gente volta já com o Milton Teixeira Filho, nosso querido Miltinho, falando de Santos Futebol Clube. Estamos apresentando Virando o Jogo. Audi Pass Plus. Venha conhecer o programa de financiamento mais completo do segmento Premium. O novíssimo Audi Q3 2020 traz uma nova linguagem de design e tecnologia. Nesta segunda geração, o Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Tudo isso com entrada mais 23 parcelas de R$ 2.890, mais parcela final, sendo que a primeira parcela tem 90 dias de carência, mais um ano de seguro e 2 revisões programadas inclusas. Venha conhecer o Audi Pass Plus e surpreenda-se. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas, 340. Telefone e WhatsApp 3877-2834. No trânsito, dê sentido à vida. Participe pelo nosso WhatsApp. 98216-9917 Litoral FM. O aplicativo da Prevent Senior está ainda mais completo. Agora você conversa com seu médico por chamada de vídeo sem sair de casa. Tudo de uma forma bem simples e 100% segura. O teleatendimento diretamente no aplicativo Prevent Senior é a tecnologia ao lado dos beneficiários da operadora de saúde especialista em pessoas. Se você é beneficiário Prevent Senior, baixe hoje mesmo o app no seu celular. Siga o passo a passo disponível em preventsenior.com.br e fale com seu médico. Prevent Senior, ANS 302147. ZYD 944, 91,7. Rádio Litoral FM. Uma emissora da Musicom Brasil. Estamos apresentando Virando o Jogo. É isso aí, gente. RTL 91.7 Rádio TV Litoral. A gente está aqui com Virando o Jogo. E você também pode participar no 13987169917. 13987169917, fazendo as suas perguntas. A gente vai até ver aqui, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. Quem está participando aqui é o Paulo Rosa, de Carapicuíba, São Paulo. Ele pergunta pro Miltinho quando será divulgado o seu vice, tá? E se você pretende utilizar o voto à distância, caso venha a ser presidente, tá? E ele também quer saber como tratar os associados e principalmente como valorizar os associados. Inclusive, essa seria a minha próxima pergunta, como aumentar o número de sócios torcedores, que também é outra fonte de receita para o clube.
Primeiro, seu vice. O vice, vamos lá, nós estamos conversando com algumas pessoas que estão no nosso grupo, são pessoas competentes, qualificadas, ainda não definimos quem será o vice e todos os membros do comitê de gestão, contudo eles serão apresentados no momento da inscrição da chapa, de forma com antecedência, o associado e a associada saberá quem são as pessoas que compõem todo o comitê de gestão. Eu vou traçar aqui o perfil do vice. A gente vai escolher definir, né? É uma pessoa que seja mais experimentada, uma pessoa que seja mais madura, uma pessoa que tenha uma bagagem maior de vida e em especial dentro do clube. A integridade, não preciso nem falar que é uma obrigação de todos, né? Então a gente busca uma pessoa. Dá um contraponto com a impetuosidade juvenil, isso, porque a calma eu sou um cara, da experiência. Eu sou mais novo, eu tenho 39 anos, eu sou uma pessoa mais dinâmica, mais arrojada, em alguns momentos até, de certa maneira, agressiva. Impetuosa, vamos dizer assim. Impetuosa, então, e para trazer esse equilíbrio, essa serenidade e essa segurança, ao mesmo tempo que a gente mantém aqui o equilíbrio na presidência e na vice, né? E a gente vai ter mantém também o dinamismo de acordo com o nosso perfil e inclusive com os demais membros do comitê de gestão, para manter essa serenidade e sem perder a dinâmica necessária para a inovação. Né? A segunda pergunta... Ele perguntou sobre o voto à distância. Voto à distância. Um grande abraço. Se você concorda, se você acha que é plausível, se você não tem medo do voto à distância, porque a insegurança é que a gente fica na dúvida, né? Se é um sistema seguro e tudo, né? Um grande abraço ao Paulo Rosa, a todos os associados de Carapicuíba, ali, região de São Paulo. Um torcedor, um santista, realmente... E nós agradecemos também pela audiência. Obrigado por nos acompanhar aqui. O voto à distância ele é um caminho natural e importante para o clube, porque ele vai ao encontro, inclusive, de um dos princípios da boa governança, que é a equidade. A gente precisa dar condições iguais a associados que estejam em situações desiguais e que possuem os mesmos direitos. O mesmo direito que tem um associado de Santos para votar, esse mesmo direito possui o associado que está no estado da Bahia, em Minas Gerais, hoje no mundo inteiro, no Rio Grande do Sul. No mundo inteiro a gente nem tem condições de ter sócio. Eu vou explicar por quê. Pelo menos sócios que sejam de outras nacionalidades. Já vou explicar por quê. Então, isso faz parte da equidade. E como é que você vai instrumentalizar isso? O voto à distância deve ser mais uma ferramenta que tem que ser colocada à disposição do associado. É mais uma delas, não apenas isso. Né? E por que eu digo isso? Porque primeiro a gente tem que internalizar o banco de dados, que hoje ele é terceirizado, não é nenhum tipo de desconfiança com a empresa parceira, mas é uma maneira de o Santos poder capitalizar. Mas teve denúncias aí fizeram uma limpeza agora de 8 mil sócios, parece. Sim. Então, mas isso poderia acontecer, inclusive, se o banco de dados fosse interno. Né? Agora, o que eu quero dizer é que nós temos que ter a segurança e a garantia desse banco de dados, dessas informações estarem conosco e não em poder de terceiros. Isso é um patrimônio do clube, que inclusive tem hoje em dia é muito valioso. Tem um valor comercial, né? Questão dos dados. Se nós fizermos mercado de data corre muito dinheiro. Se nós compararmos fizermos um comparativo das empresas mais valiosas do mundo, há 30 anos, isto é, 30 anos atrás, nós tínhamos empresas dos mais diversos setores, petrolífera, de marketing, enfim. Hoje, se nós pegarmos as maiores empresas do mundo, estão todas ligadas à informação, aos dados e à tecnologia. Exatamente. Então, isso é um patrimônio, é um ativo do clube, e até para que o clube possa fomentar parcerias, negócios com parceiros segmentados. E uma das nossas ideias também é trazer todas as informações que estejam presentes nas plataformas digitais, nas redes sociais, trazê-las para dentro do clube para que isso também possa ser explorado. A partir disso, sim, dentro do Santos, não apenas implementar a questão do voto à distância, que deve ser um compromisso, está previsto no nosso estatuto desde 2011, mas toda a parte de TI do clube. Né? O clube precisa ter processos internos e a interligação na área de TI de todas as áreas, com registros, com formas e procedimentos, a fim de minimizar riscos,
a fim de minimizar erros e poder ter a segurança em todas as operações dentro do fluxograma daquele determinado departamento, dentro daquele determinado órgão. E é um compromisso que eu já assumi com algumas pessoas, assumo publicamente aqui com o associado e com a associada, que nós devemos sim, lembrando que a Assembleia Geral de Sócios, o processo eleitoral ele é presidido pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, mas para que haja essa implementação do voto à distância é necessário, primeiro, vontade política, né, tanto do presidente do Conselho bem como do presidente da diretoria. Não estou dizendo o atual, não estou dizendo de forma geral, né. Segundo, é necessário também garantir a segurança no processo como um todo. Isso é extremamente importante. Primeiro, a questão do banco de dados interno. Segundo, garantir a segurança na implementação deste sistema informatizado. Por que eu digo isso? Porque nós tivemos, salvo engano, acho que foi ano passado ou ano retrasado, a apresentação de uma empresa que iria prestar esse serviço ao clube. Uma empresa que talvez não tenha tido nenhuma experiência e know-how na área de realização de eleições virtuais, tá? Apesar de ser uma empresa de TI, talvez em eleições de clubes ela não tinha nenhuma experiência, e ela foi questionada, o representante dessa empresa foi questionado se ele se responsabilizaria, inclusive de forma pecuniária, de forma financeira, em caso de fraude, ou ainda de alteração do resultado, da violação do resultado, ou da própria mudança da vontade sagrada do associado de poder exercer o seu direito de escolha, né? Então, e eles não se responsabilizaram por isso. Isto é, naquele caso não era seguro. Então, nós temos que implementar isso de forma segura, de forma idônea, a fim de dar a lisura necessária para garantir a real vontade do associado. E a terceira pergunta que ele fez... Era sobre o torcedor, né? Como aumentar o número de sócios torcedores no clube, que é uma vertente boa também de receitas financeiras, né? Nós estamos elaborando aqui uma série de projetos para que nós possamos conceder benefícios aos associados. Eu vejo que isso é uma consequência, na verdade, os benefícios serão concedidos, é uma consequência da ligação que o público consumidor, que o associado, que o torcedor terá com o clube. Primeiro, a manutenção de um time sempre forte e competitivo. Esse é o primeiro ponto, para garantir o atrativo ao torcedor, ao consumidor, ao associado, que realmente ele é muito passional, né? O futebol ele move paixões. Segundo, a valorização e o respeito a esses associados e associadas, né? Se nós ligarmos na Vila Belmiro no horário comercial para tentar falar com a secretária social, você não consegue falar, você não é atendido. Você fica lá 30, 40 minutos para resolver um problema. Se você for ao estádio num jogo com 15 mil pessoas no Pacaembu, você fica lá meia hora na fila para adentrar ao estádio. Esse é o tipo de coisa, são coisas simples, com soluções pequenas, que você passa realmente a valorizar e atender de maneira respeitosa o torcedor e o associado. E mais do que isso, aí eu vejo também que uma questão muito importante é a questão de nós passarmos os nossos valores e as nossas crenças aos stakeholders. Por que eu digo isso? Porque nós passando assim a ideologia, a natureza do Santos, a nossa missão, os nossos valores, profissionalismo, nosso DNA, os ex-atletas fazendo também o endomarketing, passando aos jovens por que eles devem permanecer e estar no Santos Futebol Clube, passar e partilhar a nossa história, reavivá-la periodicamente, faz com que realmente o torcedor e o associado ele sinta parte do Santos Futebol Clube. Eu numa dessas idas à CBF Academy, eu perguntei lá para um motorista de Uber, escuta, você falando de futebol e tal, né? Você é sócio de qual time? Eu sou sócio do Clube X. Quanto você paga lá por mês? Eu pago R$ 49,90. O que você tem de benefício? Não tenho nada, o senhor tem direito a voto? Não tenho direito a voto, porque quem vota é só o sócio titulado. Então, isso a nossa mensalidade estava R$ 27,70 ou R$ 27,90 no passado, não me recordo. Até vejo que, comparando os benefícios e as vantagens que são concedidas aos nossos associados, até são melhores que a daquele clube. Só que eu falei, mas por que você paga? Não, porque o time está bem, porque eu me sinto parte disso, eu contribuo com o clube tal, valoriza a gente e tal, não sei o quê. Então, porque ele se sente parte daquilo. E é isso que nós temos que passar ao associado. Muito mais, porque os benefícios, se você conceder, fizer um programa, o nosso programa do Sócio Rei, eu até acho ele bom, ele precisa ser aperfeiçoado, precisa ser melhorado. Temos que seguir os exemplos dos programas de milhagem, em especial das companhias aéreas, que são exemplos realmente que fidelizam
o público consumidor, né, de forma a nós fidelizarmos o associado e torcedor do Santos Futebol Clube. Então, agora, nós temos outras ferramentas também, inclusive para aproximar os associados que estejam fora do eixo Santos-São Paulo, que aí é por meio das plataformas digitais, por meio da produção de conteúdos e vídeos diferenciados, por meio de um app interativo, com que você possa, ao preencher, ao interagir, conceder descontos, benefícios e experiências. Isso é essencial hoje em dia. Né? Por meio ainda das embaixadas, que são grandes ferramentas que talvez hoje não sejam utilizadas da maneira adequada, a fim de beneficiar ainda mais o clube. Mas pode ser instrumentos multiplicadores, com certeza. Entre outros benefícios que inclusive ele é um dos idealizadores, ele tem feito um trabalho muito grande de conceder sugestões, não só a nós, mas também aos outros pré-candidatos do clube, para que esses benefícios possam ser implementados. Tem feito um grande trabalho o Paulo Rosa nesse sentido. Legal, um abraço ao Paulo Rosa, obrigado pela audiência. Vamos ouvir, tem uma mensagem, tem um áudio aqui do Edson Martins, não? Vamos ouvir esse áudio aí. Bom dia, doutor Miltinho. Sou Ivanil, da cidade de Barra Bonita. Tenho algumas perguntas a fazer para você, meu amigo. Primeiramente, como acertar, renovar e fazer um Santos grande? Como equacionar a dívida? E como fazer um Santos novamente campeão? Existe mágica? Ou o senhor tem alguns projetos que eu sei que tem, se pode falar algumas coisas já para nós, o que o senhor pretende, sendo eleito presidente, fazer para ver nosso Santos voltar a ser aquele Santos que a gente aprendeu e viu antigamente, né? Santos grande, campeão. E como que vai ser um Santos moderno, você, presidente? Um abraço, bom dia para você, presidente. Só esclarecendo, esse não é o Edson Martins, esse rapaz que mandou a mensagem não se identificou. Ivanil de Paula. Ivanil de Paula. Ivanil de Paula, né? E eu tenho uma mensagem escrita também do Edson Martins, qual era a pergunta dele? Tá. Por que acabaram os jogos? Tu já aproveita e pergunta, responde ao Ivanil. E o Edson pergunta por que acabaram os jogos com os preliminares, né? Infelizmente os campeonatos não foram remontados e os clubes não têm prejuízo com a venda de produtos piratas, inclusive na porta do estádio? Sem dúvida tem, né? Mas quando isso é mercado competitivo. Quando você tem um produto de baixa qualidade, mas o preço é melhor, você tem que criar linhas terceirizadas, linha A, B e C, para você não perder para esse mercado, porque o preço ainda é muito decisivo na hora do comércio. Mas responda como a pergunta do Ivanildo, fica à vontade. Vamos lá, eu vou começar pela última, né, que é pela terceira pergunta dele, que é fazer o Santos campeão. O Santos campeão será uma consequência do trabalho que será feito, tanto do ponto de vista administrativo, bem como do ponto de vista técnico. Ser campeão, ser vencedor é uma consequência deste trabalho, de toda a equipe e as pessoas que estarão ligadas direta e indiretamente na gestão profissional do Santos Futebol Clube. Vamos lá, agora, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, fazendo de uma maneira responsável, né? Aplicando os princípios da boa governança, a transparência, a prestação de contas, o compliance, que é extremamente importante, o Santos implementar processos internos. O que é isso? O compliance, ele nada mais é do que você adotar procedimentos internos a fim de minimizar riscos, inclusive prever resultados negativos financeiros. Entendi. Organizar a organização de processos e procedimentos internos. Isso não é entravar e criar burocracia, ao contrário. É você ter ali um caminho a ser percorrido para que a solução seja encontrada e o erro seja minimizado. Vou dar um exemplo. Aqui, nesse espaço aqui, para ficar fácil de entender. Nós temos aqui essa lâmpada aqui. Essa lâmpada não está funcionando. Aí você tem lá o caminho. Acendeu o interruptor? Não acendeu. Qual que é o caminho a ser percorrido? Acende o interruptor. Não, o problema não está aqui. A lâmpada está queimada? Sim, não. Trocou a lâmpada? Sim, não. São processos dentro de um fluxograma. Para minimizar as chances de errar. Você vai seguir um processo para solucionar aquele problema ou para apontar determinados caminhos. Né? Entendi. Continua. Então vamos lá.
Além disso, de forma breve, do ponto de vista financeiro, nós vamos ajustar as despesas costumeiras às receitas recorrentes. Isso é, se o Santos tem certo e garantido que vai arrecadar 10 milhões, ele terá que gastar 8 milhões. Utilizar uma parte para minimizar as dívidas e a outra parte para investir e reaplicar no clube. Né? O alongamento da dívida de curto prazo, isso é, com renegociação de contratos, a revisão de alguns valores e de obrigações que o clube, porventura, irão ter de imediato, uma auditoria externa independente, para a gente verificar a real situação financeira do clube e publicizar isso, dar transparência e informar ao mercado que o clube está nessa situação e nós vamos percorrer esses caminhos para solucionar a atual situação do clube. Isso é extremamente importante para gerar a credibilidade que a gente pretende junto ao mercado. Além disso, a reavaliação de todos os funcionários e colaboradores que estão ali no clube, avaliando a questão da sua função, do salário e da eficiência. Isso é, o rapaz do marketing, ele é competente para fazer aquilo, ele é bom naquilo que ele faz? Legal, muito bom. Ele recebe para aquilo, o valor que ele recebe está de acordo com o nosso orçamento, está de acordo com as práticas de mercado? Está de acordo, legal. Ele tem dado um resultado financeiro positivo, para um resultado bom, positivo para o clube naquela área? Tem dado. Pô, legal, então ele permanece no clube. E a implementação de um plano de carreiras para que os bons profissionais permaneçam, independentemente da gestão administrativa e do grupo político que estará à frente do clube, não só no próximo mandato, mas nos mandatos subsequentes. A análise do mercado que deve ser feita, né? Dessa maneira, as influências externas e internas ainda, né? A correção de eventuais equívocos e irregularidades dentro do clube e corrigir eventuais erros identificados. Desta maneira, né, entre outras formas que dentro do comitê de gestão, dentro das pessoas que ali estão, dentro de toda essa reorganização interna do clube, quando a gente fala de departamento de recursos humanos, contabilidade, financeiro, marketing, comercial e imprensa, as plataformas digitais, as categorias de base, o futebol profissional, o futebol feminino, os esportes olímpicos, as escolinhas de futebol, tudo isso tem que funcionar de forma interligada e harmônica entre si. Né? Então, é uma maneira também de clube realmente estar preparado para que realmente todas essas ações internas e externas possam resultar em performance, posso ter o resultado e, consequentemente, o Santos conquistar títulos. Teve mais uma outra pergunta dele, qual que foi? Ele perguntou sobre o torcedor, mas você já tinha falado disso, né? Como fazer... uma pergunta que eu queria te fazer, e complementando aqui, ele pergunta como fazer o time ser campeão e voltar. Isso é consequência de uma boa administração, né? Não existe uma fórmula 1 mais 1 é 2 e por aí afora. Isso aí é uma série de medidas que vão aos poucos tornando o time grande. Como você vê, Milton, isso aí é uma pergunta minha, quais são as grandes possibilidades de fontes de receita e principalmente, eu acho que muito mais importante do que as receitas, que já tem algumas consolidadas, é não deixar o ralo aberto para que todo o dinheiro que entra saia com contratos absurdos, como, por exemplo, esse do Brian Ruiz, como esse do Uribe. O clube fazer essas loucuras, essas contratações completamente desestruturadas e, principalmente, criando uma sangria financeira no clube que não tem receita que dê conta nisso, né? A gente quer tentar montar um clube grande, mas não pode fazer loucuras porque a conta chega, mais cedo ou mais tarde a conta chega e as consequências são imprevisíveis. Então, como você vê, na tua visão de gestor, como administrar esse equilíbrio de receitas, aonde conseguir melhores receitas e como administrar esse equilíbrio de receitas numa situação de um futebol tão inflacionado e como o Robinho disse outro dia, a gente pede, o diretor é que aceita e paga, né? Mas ele tem razão. Ele aceita pagar, escreve no papel, tem que pagar, não é o jogador que é culpado quem aceita e paga. Ainda mais um clube que tem um histórico de categoria de base tão grande, na indefinição, na incapacidade de se contratar, joga-se com a categoria de base, sei lá, penso eu. Mas dê a sua opinião sobre isso.
Vamos lá, além desse dever de casa, como eu havia dito, nós temos que, além de adaptar as receitas às despesas recorrentes, aquelas despesas que nós temos como certas, e aí está incluído também os contratos com os jogadores que já foram subscritos, essas obrigações que já foram contraídas e assumidas, ajustar isso às despesas, às receitas recorrentes, às receitas ordinárias. O Robinho ele está coberto de razão quando ele fala isso. A gente faz a negociação, o clube ele pode aceitar ou não. E o mercado, sem dúvida alguma, baliza isso também, né? Agora, o que o Santos tem que ter neste momento? Além de ajustar, fazer esse dever de casa, né, readequando as suas despesas ao seu orçamento, né, a gente tem que também ter criatividade para achar soluções em relação aos demais clubes e criar novas receitas. Aí eu vou entrar nessa parte onde nós vamos potencializar, além de aumentar as já existentes, aonde nós iremos potencializar com a criação dessas novas receitas, né? Com a ampliação das escolinhas, com a formação de convênios com foco no Oriente Médio e no mercado asiático. A gente pode buscar parceiros e soluções locais, num primeiro momento de uma maneira mais tímida, depois de uma maneira mais incisiva, porque eles são loucos para investir. Estes mercados, eles carecem de entretenimento, eles precisam de entretenimento e tem muitos recursos financeiros para aportarem e investirem neste produto, que é o futebol como um todo, em especial no Santos Futebol Clube. A valorização da equipe de veteranos e até das categorias de base, por meio da participação de torneios, para a exposição da marca Santos, para a exposição dos nossos atletas. A conexão da marca Santos com outras atividades culturais, atividades artísticas. Nós vimos aí recentemente o Barcelona associando o seu nome ao Circo do Soleil. Mas por que isso? Porque ele quer atingir um público que ele não atinge hoje. Ele quer expandir o mercado dele. Então, as ações com os blogueiros e os influenciadores digitais, em especial aqueles que divulgam a marca Santos. Nós temos inúmeros blogueiros e influenciadores digitais que serão importantes e fundamentais para... Tem um potencial absurdo, porque são formadores de opinião, né? E são santistas. Exatamente. Você aproximá-los e trazê-los para o clube, eles vão fazer aquilo com o maior prazer, querendo ajudar e contribuir com o clube. E é uma maneira de nós potencializarmos as nossas próprias plataformas e os canais oficiais do clube. Então, é uma solução simples, é uma solução que vai ao encontro e à expectativa tanto do Santos, bem como desses influenciadores digitais que querem ver o time bem estruturado e com resultado técnico dentro de campo positivo. E utilizar também as embaixadas como ferramenta de aproximação deste mercado interno. Além disso, com a criação das novas receitas, a produção de conteúdos digitais, com meio de vídeos motivacionais nos jogos, em especial nos jogos decisivos, a veiculação por meio das plataformas digitais do Santos Futebol Clube, para que a gente possa potencializar receitas nesse sentido, por meio da Santos TV, por meio da Santos Web Rádio, que foi abandonada, era um projeto fantástico. Nós temos um exemplo de um clube lá no Sul, que utiliza em parceria com a sua própria marca de camisa, né? Um exemplo fantástico, um case de sucesso e traz receitas também para aquele clube. E nós temos que ter novamente a Rádio Web Santos, a Rádio Santos, né? Enfim, entre outras ações, e em especial o futebol feminino, que está em grande ascensão no Brasil e no mundo, e não é tratado. O futebol feminino é um público-alvo, é um potencial público consumidor que realmente merece muito mais atenção, e hoje os clubes brasileiros, alguns deles não enxergaram ainda essa grande possibilidade, que é de aumentar as receitas e oferecer um produto de qualidade por meio do futebol feminino. Nós temos visto aí nos Estados Unidos e no mercado europeu esse mercado crescendo absurdamente. E o futebol feminino ele tem uma vantagem, ele tem um custo infinitamente mais barato, né? Diga, Axel. Você pretende dar mais espaço para... Essa gestão foi um exemplo de gestão que praticamente teve vários cortes dos ex-jogadores que trabalhavam no clube. O Papinha, vários jogadores que trabalhavam no time foram cortados. Você pretende dar mais espaço para o ex-jogador, que faz parte também da história do time? Eu não vou nem falar, não é apenas dar um espaço, é o contrário. Os jogadores, mesmo os ex-atletas, ainda diante da história, das glórias e das tradições do clube, né, nós queremos realmente valorizá-los e fazer com que eles tenham muito maior participação. Não é apenas dar um espaço para os ex-atletas, nós queremos mais, nós queremos trazer os ex-atletas para eles nos ajudarem, inclusive na formação de novos talentos.
Hoje, salvo engano, deve ter 4 ex-atletas no clube. Nós queremos aumentar isso. Dentro da nossa estrutura, dentro da nossa previsão orçamentária, nós temos condições de trazer entre 15 e 20 ex-atletas para participarem da administração do clube propriamente dita. E aí com 2 funções essenciais que a gente vê. Aliás, 3 funções essenciais. A primeira é nas categorias de base. Dentro do nosso projeto de reestruturação das categorias de base e com os ex-atletas, além do olhar clínico, além do olhar da experiência como profissional e da experiência de identificação desses potenciais talentos, nós queremos que eles passem a atuar diretamente para passar os seus valores e as suas crenças, até para que eles sejam exemplos e referências aos jovens atletas que passarão nas categorias de base do clube. Eles serão exemplos a serem seguidos. E aí o atleta, ao ter a identidade, ao jovem, ao ter essa identidade com esse ex-atleta, ele vai ter o desejo de construir a sua linda história, a sua história, que a gente espera que seja muito bonita, dentro do clube, e que ele não tenha apenas o desejo de jogar em outros clubes, mas sim permanecer no Santos Futebol Clube. Que a gente pega o moleque de 7, 8 anos, meu sonho é jogar no Barcelona, meu sonho, e o sonho dele não é nem chegar no profissional do clube que ele está treinando. Por quê? Mas porque eles entenderam... Não tem a referência. Eles entenderam que esses clubes, o Barcelona, esses outros clubes, eles entenderam e criaram, despertaram o desejo em todos os públicos. E o Santos precisa fazer isso primeiro em casa. Isso começa em casa, A questão do endomarketing, de você passar isso para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para que realmente eles sintam orgulho de trabalhar no Santos. Para eles falarem, não, eu trabalho no Santos. Glamorizar a marca. Eles trabalham no Santos Futebol Clube. É o time que teve o rei do futebol, a rainha do futebol, o rei do futebol de salão. Tivemos inúmeras conquistas, é o time que mais fez gols na história do futebol. Então, peraí, nós estamos falando do Santos Futebol Clube. Nós temos uma história única, uma história singular. E isso deve ser valorizado e respeitado. Além disso, os ex-atletas serão importantes também, porque nós vamos fazer ativações periódicas para reavivar, dentro de um departamento interligado ao Memorial das Conquistas, para reavivar as tradições e as glórias e manter sempre em evidência a nossa história, respeitar o nosso passado. E eles serão extremamente importantes e fundamentais nesse sentido, porque mais do que contar a nossa história, nós iremos vivenciá-las com a presença dos ex-atletas. E um terceiro ponto que é importante também é a participação deles nos eventos itinerantes, em especial junto às embaixadas, e inclusive em eventos de torcidas organizadas, porque eu sou um grande admirador das torcidas, acho que fazem a grande festa dentro do estádio e tem que ser estimulados. Mas são posicionamentos, são objetivos diferentes. As embaixadas têm um objetivo e as torcidas organizadas outros objetivos. Mas do ponto de vista para aproximar o torcedor e associado para o Santos, para trazê-los realmente para o Santos, os simpatizantes e afins do futebol, nós temos que fazer esse trabalho também dentro de um cronograma, dentro de um planejamento, dentro de um plano de ação, junto às embaixadas, com a participação sempre dos ex-atletas. Então, nesses 3 pontos, entre outras ações, os ex-atletas fazem parte da história do clube e eu aprendi desde cedo a sempre respeitar, faço parte do Instituto Histórico e Geográfico aqui de Santos, então você imagina o valor e a atribuição que eu dou à preservação da história, em especial do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Então... Inclusive, assim, eu queria que você falasse um pouquinho das categorias de base, porque as categorias de base sempre foram categorias que geraram grandes atletas, geraram grandes campeões, geraram grandes receitas para o clube, e hoje a gente vê, isso não é um problema só do Santos, mas é um problema do mercado do futebol em geral. As categorias de base são os pais de atleta interferindo, chegando junto, técnicos vendendo aprovações em peneiras esportivas. A gente vê que é um lugar que é muito perigoso de ser distorcido, é um lugar onde existe um interesse financeiro muito grande. Tem clubes, entre aspas, que tem até tabelas para você passar na peneira, enfim. É um problema muito sério. Qual é o teu planejamento para as categorias de base? Você já disse agora de trazer esses grandes campeões juntos também. E qual é o teu planejamento para as categorias de base do Santos? E fala também rapidamente se você vê o Santos com o potencial de ter esportes olímpicos, como equipe de vôlei, de basquete, que eu acho que isso é muito interessante. Nós tivemos uma experiência muito rápida com o futebol de salão e foi um sucesso muito grande, e infelizmente se parou com aquilo. Mas eu acho que o Santos poderia ter um grande time de voleibol, que seu pai gostava muito, um grande time de basquete, enfim, coisas que podem gerar, ilustrar muito melhor a imagem do clube, trazer receitas para o clube e colocar o clube em evidência na mídia. Vamos lá. Nós chegamos a responder a pergunta do nosso amigo Ivanil de Paula. Sim. Respondemos, né? Um grande abraço, Ivanil, muito obrigado por sua audiência.
Vamos lá. Historicamente, as categorias de base do Santos sempre revelou talentos e craques, não só para o mercado interno, bem como para o mundo. E diferentemente de outros clubes, o Santos sempre suprimiu lacunas financeiras com a negociação e a revelação desses talentos. Como a gente havia dito aqui no começo, o Santos arrecada 200 milhões e gasta 300. E aí revela 1, 2, 3 jogadores e estanca esse buraco financeiro, com a venda e negociação desses atletas. E por que o Santos sempre revelou muitos talentos? Primeiro, por essa necessidade financeira. E segundo, pela oportunidade, porque os jovens, ao chegarem aqui no Santos, diante desta prática que foi costumeira, feita de forma, essa prática histórica dentro do clube, eles sabem que aqui eles terão a oportunidade de apresentar o seu futebol. Entre os jovens isso é uma realidade. Vou para o Santos porque lá eu tenho porque lá eu vou chegar, lá eu posso chegar ao profissional, eu vou aprimorizar, vou aprender e tal, e ter essa oportunidade. Então, nós temos alguns, dentro do nosso planejamento para as categorias de base, nós teremos algumas ações que serão tomadas, não só pelas algumas pessoas que a gente identifica que tem lá, que tenham condições de permanecer do clube, mas temos conversado também com alguns ex-atletas do Santos, temos conversado com alguns profissionais de mercado, profissionais que estão estudando também a questão técnica, a questão metodológica, com alguns técnicos, temos com a gente também, eu vou citar aqui 2 nomes que a gente tem conversado bastante, o Gustavo Roma Feliciano, que foi técnico da categoria de base, trabalhou na época do Marcelo, na época do Luiz Álvaro, na época do Modesto, é um profissional extremamente capacitado, qualificado, tem histórico de conquistas e está antenado e sempre estudando. Um outro profissional é o Léo Samaja, que a gente tem conversado bastante, ele é da Associação dos Técnicos de Futebol da Argentina, é do mesmo grupo do São Paulo, tem essa dinâmica, essa nova visão sobre o futebol, em especial o nosso DNA ofensivo, que deve ser respeitado e preservado dentro da nossa, e implementar uma metodologia para isso, para que aquilo seja regular e contínuo. E dentro da nossa ideia, a partir do momento que nós tivermos aí 2 ou 3 receitas oriundas de patrocinadores que nós não temos hoje, acredito que nós conseguiremos aí num curto espaço de tempo, porque nós sinalizaremos para o mercado que a nossa gestão é responsável e que os parceiros, patrocinadores devem associar as suas marcas e os seus nomes à marca Santos. Nós iremos alocar e destinar esses recursos para o investimento num centro de excelência para a formação de atletas das categorias de base do Santos. E aí, quando a gente fala um centro de excelência à altura, é a infraestrutura com a Nutri, os alojamentos, os campos, a análise de dados, alguns chamam de departamento de inteligência, outro SWOT e tal, enfim. Além disso, assistente social, os cursos, os exames periódicos, os cursos de formação educacional para os atletas e para os profissionais das categorias de base, inclusive os profissionais técnicos e ex-atletas. Nós teremos processos e procedimentos internos para que seja seguido a fim de evitar eventuais saídas. Claro que uma saída ou outra poderá acontecer, mas não como acontece essa debandada em massa, como tem ocorrido aí nos últimos tempos, e o jogador não tem ficado no Santos, o jovem não tem ficado no Santos. Nós iremos, o atleta, ao ter 14 anos de idade, ele vai assinar o seu contrato de formação, aos 16 anos terá o seu contrato de atleta profissional, de acordo até com a legislação vigente, a gente tem algumas limitações impostas por nossa legislação, mas nós queremos fazer de tudo para proteger e resguardar os interesses do atleta, os interesses do Santos e os interesses e mostrar para o mercado que aqui a negociação é segura. Além disso, dentro do ponto de vista técnico, nós iremos implementar uma metodologia contínua em todas as categorias. Isso vai ser passado e orientado aos técnicos, aos ex-atletas, que essa metodologia ela será implementada desde o Sub-9 até o Sub-17, que será interligado ao futebol profissional. Interligar também o futebol de salão ao futebol de campo, e dentro do processo, como eu já havia dito, dessas tabelas de escalonamentos de beneficiar um em detrimento a outro, o que nós faremos para minimizar isso? Nós teremos a captação que será muito forte, feita de forma regional, teremos também a captação feita por meio das clínicas itinerantes, e nós queremos voltar a fazer também as manhãs esportivas. É uma possibilidade, não é uma promessa, talvez na Chácara Nicolau Moran, que é uma possibilidade também ali tem algumas restrições ambientais, ainda que não tenha o campo com as medidas oficiais, nós temos ali a possibilidade de dar uma função social àquilo,
reavivar ali a nossa história e também aproximar o jovem, as famílias que estão ali no Grande ABC, no Grande ABCD, na Grande São Paulo e no interior do estado. Então, manhãs esportivas, clínicas itinerantes e a captação regional. E a aprovação ela será feita em dupla etapa, em 2 etapas, por uma comissão composta por ex-atletas e pelo técnico da categoria. Então, é uma forma de a gente minimizar as chances de falcatruas. Eventuais não estou afirmando que acontece, mas dizem, né, eventuais subornos e eventuais benefícios a atletas que estejam concorrendo em condições iguais. Então a análise ela será feita de forma técnica, de forma a fim de você identificar os potenciais talentos e jovens a serem desenvolvidos, amadurecidos e revelados pelo Santos Futebol Clube. Os esportes olímpicos que eu queria saber se você tem alguma pretensão de implementar. Temos sim. Temos conversado bastante com o Eduardo Freire, ele tem experiência nesse sentido. A gente quer reavivar os esportes olímpicos também. Alguns tinham... Quem é Eduardo Freire? O Eduardo Freire é um grande amigo, um conselheiro hoje do Santos. Ele tem experiência na questão... Eu sei quem é, só pergunto para te explicar para o público. Ele tem um grande know-how, em especial na área do handebol. É uma pessoa extremamente qualificada, competente. Alguns amigos, algumas pessoas do grupo queriam que nós fizéssemos, vamos fazer 5, 6, 7 esportes olímpicos. Eu falei, não, vamos com calma. Primeiro nós vamos implementar, a nossa meta é implementar 3. Certo. 3, buscando alguns parceiros, buscando a municipalidade, seja a cidade de Santos ou seja outra municipalidade, alguns parceiros para manter o esporte olímpico, que é uma maneira também do Santos levar a sua marca e atingir um público que hoje não atinge, né? E isso fará com que nós possamos... Por que eu falei 2 a 3? Para que eles sejam tem muito... estímulo tributário se você implementar. Sim, por meio tem os incentivos e tal. Agora, mas por que eu falei 2, 3? Para que a gente possa estruturar isso para que eles sejam realmente fortes e competitivos também. Não adianta a gente ter 10 esportes, mas que não haja uma estrutura adequada. Então vamos fortalecer 2, 3 e a partir do momento que houver essa estrutura, nós iremos aumentar, e talvez não seja na nossa gestão, mas nas gestões futuras, aumentar e potencializar outros esportes para que o Santos realmente seja um grande centro de divulgação do esporte como um todo e não apenas do futebol. Então, aproveitando quanto ao fato da divulgação, né, hoje a gente sabe, Milton, que as redes sociais têm um potencial absurdo. As redes sociais elas estão dando de 10 a 0 nas televisões, sempre foram o carro-chefe da divulgação. Vocês têm algum projeto para incrementar as redes sociais do Santos? Uma curiosidade, uma pesquisa que saiu há pouco tempo, o Santos está em primeiro lugar em número de novos torcedores dos 16 aos 24 anos, fruto do sucesso da geração Robinho e Diego, né? E provavelmente nós temos aí mais uns 4 ou 5 anos o efeito da geração Neymar e Ganso, né? Então é uma avalanche de novos torcedores que o clube tem e sem dúvida aquilo que você falou, eu achei até bastante interessante, dos blogueiros, dos influenciadores digitais, um trabalho integrado desse pessoal com redes sociais bem fortalecidas, eu acho que seria um grande trampolim para o aumento da torcida do Santos. Vocês têm planejamento das redes sociais, de incrementar o trabalho das redes sociais para expandir para essa nova geração que está vindo aí? Não é só isso, né? A gente vê como solução, do ponto de vista do marketing, nós temos como os clubes brasileiros, em especial o Santos, eles precisam fortalecer suas marcas no mercado interno e proporcionar experiência ao consumidor. As plataformas digitais, sem dúvida alguma, serão ferramentas imprescindíveis e tem que ser muito bem estruturadas, feito de forma interna no clube, para que a gente, além de fazer a pesquisa de opinião periódica com a concessão de benefícios e você ter mais informações para feedback rápido, para comercializar isso, inclusive, e capitalizar receitas em cima disso, o Santos tem também que, além disso, de ter essa ferramenta, de ter esse feedback, o Santos ele tem que produzir conteúdos diferenciados de forma interna, a fim de você poder ter a interação e o engajamento que hoje os parceiros e potenciais
investidores buscam, né? Eles não buscam apenas a visibilidade. Todo mundo conhece as grandes marcas. As grandes marcas não precisam apenas hoje de visibilidade, a não ser quando colocam um produto ou um serviço novo no mercado, né? Agora, o que as grandes marcas, o que os parceiros, os investidores querem? Eles querem associar os seus nomes às suas marcas a histórias vitoriosas, a experiências, a identidade que o Santos pode ter com essa determinada marca, mostrando que aqui um jovem que sai lá da periferia, ele tem a oportunidade de ser um grande talento e ser exemplo para outros jovens nesse país. Então, e criar fidelidade de consumo ao seu produto. Com certeza, com certeza. E esse engajamento, essa experiência, esse envolvimento que poderá ser proporcionado, as redes sociais serão fundamentais nesse sentido. E aí, utilizar também essas plataformas, essas redes sociais que estão em constante transformação, né? Nós tínhamos lá atrás o Orkut, não temos mais, temos o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, o próprio WhatsApp, que é uma rede social, né? É uma ferramenta de comunicação, talvez acho que a que a gente mais usa hoje em dia. Utilizado. Então, além de vídeos motivacionais, mostrar os bastidores para que nas redes sociais, dos canais oficiais do clube, para que o próprio internauta ele possa se sentir parte do Santos Futebol Clube. Pô, lá, tô vendo o dia a dia do Santos, tal, e abranger ainda, e levar isso para uma abrangência ainda maior no futebol feminino, nas categorias de base. A gente tem que tomar cuidado ali para veicular a imagem de um jovem, né? Tem todo um processo jurídico e uma autorização para que aquilo possa ser feita, né? Possa ser feito. E além disso, com a construção desse banco de dados próprio e por meio das plataformas digitais, né, com esse maior número de informações, o Santos terá condições de capitalizar e ter mais receitas nesse sentido, né? E aí sim, quando você falou desse público desses torcedores associados, simpatizantes, que são oriundos da geração Robinho e Diego, e posteriormente Neymar e Paulo Henrique Ganso e companhia, o Santos precisa criar novos nichos. E como isso? Por meio do futebol feminino, por meio do eSports. O eSports é extremamente importante para atingir a geração do Millennials. O que é o eSports? O esporte são esses jogos que a pessoa joga online, sim. Os jogos virtuais, pessoas conectadas em todo mundo jogando determinado esporte, e-games, né? E isso vai ser importante porque muitos jovens, né? Isso é pesquisa científica, muitos jovens hoje não têm, por estarem muito conectados, e talvez até por falta de estímulo das famílias, né? Eles estão muito conectados e não estão tendo tanto interesse nos esportes presenciais, nos esportes de contato, na prática desportiva, né? Como um todo, apesar do esporte aí ser considerado, o e-games ser considerado um esporte, né, porque é uma competição, enfim, a prática do desenvolvimento físico propriamente dito. Então, isso é uma maneira do Santos associar a marca e criar novos públicos, novos nichos, para atingir, em especial, essa geração de millennials, né? E eu acredito que é uma maneira para a gente poder potencializar ainda receitas existentes, sem dúvida alguma, por meio das plataformas digitais e das redes sociais. Então tá, a gente vai dar uma faturadinha, volta já com o Virando o Jogo. Manda, Geraldo. Estamos apresentando Virando o Jogo. Audi Pass Plus. Venha conhecer o programa de financiamento mais completo do segmento Premium. O novíssimo Audi Q3 2020 traz uma nova linguagem de design e tecnologia. Nesta segunda geração, o Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Tudo isso com entrada mais 23 parcelas de R$ 2.890, mais parcela final, sendo que a primeira parcela tem 90 dias de carência, mais um ano de seguro e 2 revisões programadas inclusas. Venha conhecer o Audi Pass Plus e surpreenda-se. Audi Center Santos, Rua Brás Cubas, 340. Telefone WhatsApp 3877-2834. No trânsito, dê sentido à vida. Participe pelo nosso WhatsApp. 98216-9917 Litoral FM. Estamos apresentando Virando o Jogo. A gente está voltando com Virando o Jogo aqui na RTL 91.7 FM.
E hoje entrevistando Milton Teixeira Filho, nosso querido Miltinho, falando de Santos Futebol Clube e das suas pretensões nas eleições na primeira quinzena de dezembro. Vamos torcer para que tudo ocorra direitinho e tenha essas eleições, né? Milton, eu queria que tu falasse um ponto nevrálgico, que até a gente não pode negar que esse diretor de marketing do Santos atual é bom, mas acho que ainda teria muito mais coisas ainda. O Santos tem um potencial muito maior. Qual é a tua visão do marketing do Santos? Qual é o teu planejamento? Outra coisa, eu acho assim que a gente, como a gente estava falando agora, a gente deve criar uma nova geração de santistas o tempo todo. Isso tem que ser um trabalho incessante do clube, né? Eu gostaria de ter, hoje a gente tem 60% da cidade torcendo para o Santos, eu gostaria de ter 110% da cidade torcendo para o Santos. E eu acho que muitas vezes a gente tem espaços vazios na Vila Belmiro, a gente podia levar estudantes bem pequenos para assistir jogos na Vila Belmiro, porque eles não têm essa condição. E então eu gostaria que você falasse do marketing e dessa possibilidade de criação de uma nova torcida indo no estádio, mesmo que seja através de estímulo inicial e, por consequência, se tornarem futuros torcedores. Vamos lá. Dentro do nosso planejamento, nós queremos isentar crianças até 12 anos de idade para que nós possamos estimular as mulheres e as famílias a frequentarem os estádios. Nós temos uma taxa de mulheres que são sócias do clube, salvo engano, é de 12% ou 13%, de todos os associados. É um número muito baixo. E a gente quer realmente, dentro de um planejamento, primeiro fazer até 6 anos. Como a gente havia dito, o Santos, na média, não teve a ocupação dos seus jogos maior do que 60% se nós pegarmos a média dos últimos 10 anos. Então a gente tem a possibilidade de o Santos, primeiro, que com essa prática exercer a sua função social. Segundo, é você estimular o consumo, porque uma criança de 3, 4, 5 anos, ela vai a ao degustação estádio, é vital, né? Ela vai ao estádio, ela quer consumir tudo, quer consumir a pipoca, o refrigerante, uma camisa oficial do clube, e menos assistir a partida. Né? E terceiro, que nós iremos formar e fomentar o torcedor e associado do amanhã. Eu sou santista porque meu pai me levava no estádio. Então, por esses pontos, nós queremos isentar as crianças para estimular os jovens e as famílias para estarem mais presentes nos estádios quando o Santos for o mandante do jogo. A questão do marketing. O marketing do clube, eu vejo até que ele tem uma atuação positiva. A gente não pode negar que o Marcelo Frazão é um bom diretor de marketing. Nós temos como eu havia dito, nós temos bons profissionais no clube e muitos deles não têm as ferramentas e os instrumentos adequados para exercitarem e exercerem com maestria as suas funções. Por que eu digo isso? Porque você pode ter o melhor marqueteiro do mundo. Se você não tiver a sua estrutura funcionando como um todo, de forma harmônica e interligada entre si, né, os departamentos harmônicos interligados entre si, você não conseguirá despertar, porque o marketing não tem que trazer dinheiro, o marketing tem que despertar o desejo. Quem traz o dinheiro é o departamento comercial. Né? Mas para que ele desperte esse desejo, em especial no Santos Futebol Clube, perante os stakeholders, se você tiver ali o melhor marqueteiro do mundo, só que se você tiver um time fraco, tiver um time que não esteja bem, não for bom, você não vai ter o que vender ali, você não vai ter o que apresentar. Então, além disso, primeiro precisa ter um time forte e competitivo. Segundo, a sua estrutura como um todo. O marketing é mais uma área importante dentro de toda a estrutura do clube. A gestão ela tem que ser responsável, tem que ser uma gestão profissional. Né? Consequentemente, o marketing irá potencializar as suas ações para trazer ali, despertar o desejo de trazer novos associados, novos consumidores, novos investidores, novos parceiros, né? Despertando este desejo e proporcionando as eventuais experiências dentro do planejamento daquele departamento. E o profissional o Frazão, eu vejo que ele é um bom profissional sim, como muitos outros, né? E a manutenção dos profissionais, aí não vou falar especificamente dele, mas de todos os profissionais do clube, é aquilo que a gente havia dito. Nós faremos um trabalho, um estudo minucioso para ver se aquele profissional que está na determinada área, ele é competente para desempenhar aquela determinada função, se o rendimento dele, se o que ele recebe está de acordo com a previsão orçamentária do clube. Se ele se faz barato, né? Se ele gera a receita que faz o salário dele ser está barato. De acordo com a sua área de atuação, com a previsão orçamentária do departamento e do próprio clube, e também se ele está dando resultado. Né? Isso vai ser levado em consideração. Nós já tivemos experiência nesse sentido na nossa instituição familiar, lá atrás, e a gente vê que o Santos
têm condições de fazer isso. E mais ainda, implementar um plano de carreiras para que bons profissionais, aí não falo do Frazão também, falo de outros profissionais que estão no clube, alguns mais antigos, outros mais novos, mas que possam permanecer independentemente da gestão administrativa. Os funcionários, colaboradores e eventuais prestadores de serviços, eles devem se programar, se planejar e atuar dentro do clube com a possibilidade de crescer, com a possibilidade de não ter aquele receio, vou desempenhar meu trabalho, daqui a pouco muda a gestão. Vai mudar a diretoria, você é dispensado, você mandado embora, meu contrato será resilido, enfim. Vai ser Eu acho encerrado. bastante interessante o plano de carreira. Fala, Axel, tem uma pergunta para fazer? Eu morei fora do país e eu tive a oportunidade de saber que o Santos é um dos times mais famosos fora do Brasil. Como que você pretende representar o Santos fora do Brasil? Inclusive, esse é o tema do nosso projeto aplicativo, né, que seria o TCC, na CBF Academy. O Santos talvez seja o clube brasileiro mais conhecido do mundo, né? Só que o pessoal fala internacionalização da marcação. Essa marcação só não precisa ser internacionalizada, ela já é reconhecida. Nós precisamos trazer receitas no exterior, fazer isso virar dinheiro. E como que isso será feito? A gente tem que entender o mercado global para isso. Por que o europeu, e a gente aí faz um estudo comparativo, eu vou citar esse estudo comparativo para justificar as nossas ações. Por que o europeu manda o jogo às 4 da tarde? Não é porque é o melhor horário, porque ele quer atingir o mercado asiático à noite, quer atingir o mercado latino no período da manhã. E o Santos, como que nós devemos fazer isso? Com foco, com aquilo que a gente havia dito no começo, com foco no Oriente Médio e no mercado asiático, nós teremos condições de criar uma estrutura local, né, criar um escritório local com uma pessoa ou duas que sejam dali daquela localidade, junto com profissionais que serão enviados daqui, na busca de parceiros para a manutenção dessa própria estrutura, que ela deve começar muito enxuta, muito pequena, e a partir do momento que a gente for desempenhar algumas ações ali, e aí sim, com as categorias de base, com o próprio time de veteranos, por meio das plataformas digitais para atingir este mercado, é uma maneira do Santos começar a trazer receitas oriundas do exterior e receitas novas, receitas essas que não existem nos dias de hoje. Com a produção de conteúdos, de vídeos, eu vejo que hoje nós temos condições, por meio da web rádio, por meio da Santos TV, de potencializar e trazer novos investimentos e parceiros destes mercados, e vou mais além. Nós temos também que, a partir do momento que o banco de dados for internalizado, nós temos que dar a possibilidade também do estrangeiro se tornar associado do Santos. Porque hoje, para se tornar sócio, você precisa ter o CPF. O estrangeiro não tem CPF. Então, essa limitação. É um grande problema. Um grande problema não, é uma limitação, porque um clube que quer capitalizar receitas no exterior, no mercado externo... Não pode criar barreiras. Você não pode criar barreiras. Aí sim, aí a tecnologia da informação, por leitura facial, por, eu não sei, biometria, aí o pessoal Faz nos Estados TI Unidos é o Social Security lá, mas por ferramentas que possam realmente garantir a segurança daquele banco de dados, daquele cadastro, e também dar o direito do estrangeiro se tornar sócio do clube. Eu tenho amigos do Paraguai, tenho amigos no Líbano, tenho amigos na Espanha, em Portugal na Inglaterra, que querem se tornar sócios do Santos e não podem porque não tem o documento nacional. Miltinho, fala rapidinho o que você acha da possibilidade, como você vê o clube empresa. Fala rapidinho que nosso tempo está acabando, mas dá a tua pincelada sobre isso. Então, eu tenho minhas Porque já teve dúvidas. algumas experiências que não foram muito felizes. Eu ainda não tenho uma opinião formada a respeito, apesar de discutir bastante com os colegas, em especial na CBF Academy. Por que eu digo isso? O que eu tenho uma convicção é que, independentemente do modelo, seja clube empresa ou seja modelo associativo, deve haver o profissionalismo para que o clube possa sobreviver, para que o time possa subsistir. Por que eu tenho minhas dúvidas? Porque eu digo isso porque no clube empresa, que está funcionando muito bem em alguns clubes da Série B, né, o objetivo ali qual que é? A revelação de talentos para o mercado e... É lucro financeiro. E, consequentemente, o resultado financeiro, a distribuição dos lucros auferidos entre os sócios, auferidos e distribuído entre os sócios, investidores e acionistas. Por que eu digo isso? Na associação, no nosso caso, do Santos, a finalidade social é a prática do futebol profissional, né? Com a consequente conquista de vitórias e títulos.
não significa que não tenha que ter o superávit, que é a mesma coisa que o lucro numa sociedade empresária. Até para continuar existindo. O superávit é o resultado financeiro positivo, vamos assim dizer. Agora, só que no nosso caso, o nosso superávit, o nosso resultado financeiro, ele não será dividido entre os acionistas. Ele deverá ser obrigatoriamente investido e aportado dentro do clube. Né? Então, mantendo, e dessa maneira nós iremos manter a competitividade e a performance dentro de campo e a própria administração do clube. Por isso que eu tenho minhas dúvidas em relação a... Nós temos alguns exemplos que deram certo, alguns clubes da Série B que deram certo. Não vi nenhum clube hoje dos grandes disputando a Série A como clube empresa, como modelos para que realmente... O Figueirense parece que tentou e não... É uma tendência. Agora, os princípios de um clube empresa, né, da governança corporativa, da transparência, a profissionalização, isso é condição necessária para que o próprio clube possa subsistir. E além disso, e nós temos também clubes europeus nas grandes divisões lá, que são clube empresa que não deram certo. São clubes empresas que não deram certo. Então, em especial alguns clubes italianos que continuam dando prejuízos. Não é uma fórmula mágica, virou empresa e vai dar certo. Por isso que eu tenho aqui minhas dúvidas e não tenho uma formação a respeito, uma opinião formada a respeito para ver se é viável, seria mais interessante para o Santos ou não. Bom, nós conversamos aqui com o Milton Teixeira Filho, eu vou deixar as considerações finais que ele faça. Entre em contato aí com o seu provável futuro eleitor e onde é que ele pode acompanhar os teus projetos, onde ele pode participar, onde ele pode estar interagindo com você para fortalecer a sua campanha. Fica à vontade. Muito obrigado por esta oportunidade, Ricardo, todos os nossos pares aqui desta bancada. Estamos no Instagram como Milton Teixeira Filho, tudo junto. No Facebook, Milton Teixeira Filho 1, Milton Teixeira Filho 2, Milton Teixeira Filho 3. Os perfis, nós temos a página também, Milton Teixeira Filho. Espero que... O Twitter agora eu não lembro de cabeça. Mas, de qualquer maneira, espero que possam nos acompanhar, dar ali as suas sugestões, tirar as suas dúvidas, fazer as críticas construtivas. Elas sempre serão bem-vindas para que nós possamos construir ideias e propostas a bem do Santos Futebol Clube, e agradecer demais a confiança de cada uma de vocês que nos acompanham aqui nesta manhã e que espero que possam acompanhar o nosso trabalho e espero que todos estejam bem e com saúde acima de tudo. É isso aí, eu agradeço ao Miltinho e a gente vai informando que essa entrevista depois estará jogada nas redes sociais. Você pode, se você não teve oportunidade de acompanhá-la inteira, logo você pode ver no Facebook da rádio e está acompanhando todas as 2 horas de entrevista. A gente vai lembrando a você que no próximo sábado quem estará aqui presente é mais um candidato à presidência do Santos, que é o nosso amigo Rubens Marino, e já está agendado o Wagner Lombardi, já está agendado também o Fernando Silva, e a gente vai dando sequência ao programa, se Deus quiser, até dezembro, nas eleições. Participe, esteja junto com a gente, participe do Santos Futebol Clube, que isso é que faz o Santos forte, tá ok? Uma boa tarde para vocês, porque para mim já é de tarde, para quem acordou 5 horas da manhã, agora já é de tarde. Mas um grande abraço, a gente vai agradecendo a produção do Axel Júnior e nos teclados, comandando tudo, meu querido pernambucano Geraldo, torcedor do Náutico Capibaribe, grande orgulho do Recife. Grande abraço, gente, até sábado que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo a Litoral Prevent Senior. No GRAAC, crianças com câncer são curadas. Com sua ajuda, milhares de crianças podem sonhar com uma vida toda pela frente.